Graça e paz. Bem, vamos fazer uma oração. Senhor Deus, em nome de Jesus, te pedimos, ó Espírito Santo, que o Senhor me capacite a ensinar a Tua Palavra, a ensinar esse assunto que é tão importante, não só a mim, mas a todos os professores e pastores que ministram nesta casa. Pedimos nesta noite, abençoa os teus filhos também para que a palavra venha fluir e que o Senhor venha falar e revelar e nos capacitar a transmitir aquilo que o Senhor um dia inspirou aos homens santos de Deus. Pedimos que o mesmo Espírito Santo venha nos inspirar a entendê-la. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, hoje nós estamos começando o módulo 2 do curso de obreiros. Uma das características de um obreiro aprovado é que ele maneje bem a palavra de Deus. É essencial que você maneje bem tanto o Antigo Testamento e, em especial, o Novo Testamento. Então, a partir de hoje, até o final do ano, isso vai demorar 2 semestres. Pelo menos a visão panorâmica do Novo Testamento é necessário dois módulos, o módulo 2 e o módulo 3. Então, nós vamos começar hoje e com o módulo 2, a visão panorâmica do Novo Testamento. Intercalado vai ser o pastor Marcel, que ele vai continuar dando o panorama do Antigo Testamento. Eu vou dar o Novo Testamento, ele dá o Antigo Testamento. Uma semana eu, uma semana ele, né? Ou um outro professor, tá bom? Bom, vamos lá. Introdução ao Novo Testamento. Eu acho que eu não vou conseguir fechar todo o Evangelho de Mateus, provavelmente, porque é muito intenso o estudo. Bem, eu estou apresentando para vocês aí uma cronologia bíblica, primeiro do Antigo Testamento, só para ter uma visão panorâmica, tá? Não é meu intuito avançar no Antigo Testamento, mas só para dar uma introdução ao Novo Testamento. Nós vimos até agora. Você está vendo aí? No princípio, patriarcas, Israel no Egito, Canaã, juízes, Reino Unido, reino dividido, fim de Judá, cativeiro, restauração e período intertestamentário ou interbíblico até chegar ao Novo Testamento. No princípio, você já sabe, né? Princípio, patriarcas, fala de Adão e Eva, Abraão, Isaac, Jacó. Abraão, avô, Isaac, filho, Jacó, neto. E Adão e Eva, vocês lembram que eles pecaram, eles eram muito ligados com Deus, de repente, eles morreram espiritualmente. Ou seja, nós entendemos que o Espírito Santo caiu fora deles. E eles deixaram... o Antigo Testamento todo, nós entendemos que Deus não tinha filho nenhum. Nenhum ser humano era considerado no Antigo Testamento filho de Deus. Mas como você garante isso? No Novo Testamento, Jesus é chamado de, quando Jesus foi enviado aqui na Terra, ele foi chamado de o único filho de Deus. Então ele quis dizer, antes de Jesus, nenhum era considerado mais filho de Deus. Quando? Desde quando? Desde a morte espiritual de Adão. Porque ele pecou. Vocês lembram que ele obedeceu a Lúcifer, ao diabo, e automaticamente, no entendimento espiritual, tem um versículo que diz, a quem você obedecer, ele é teu Deus. Na hora que Adão e Eva obedeceram a Lúcifer, praticamente estavam dizendo, você, a partir de hoje, você é meu Deus. Né? Então, em todo o Antigo Testamento, nós vemos que nós éramos considerados, todo homem e mulher era considerado criatura de Deus, até chegar ao Novo Testamento. Quando o homem pecou, claro que Deus teve que fazer
um plano de salvação. E todo o Antigo Testamento é usado para o planejamento, para que um dia viesse o Salvador no Novo Testamento, para que o homem tivesse o plano de salvação através de Jesus Cristo. Bem, Abraão, Isaac, Jacó. Jacó recebeu o nome de Israel por Deus. Por quê? Ele teve 12 filhos, e dessas 12 tribos se formaram as 12 tribos de Israel. Então, vocês veem Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Em Êxodo, praticamente termina em Patriarcas, termina em José, que é filho de Jacó, um dos 12 filhos. Ele era rei, vocês lembram que ele era rei do Egito, depois esqueceram dele. No fim, os filhos, as tribos de Jacó, ou Israel, se tornaram escravos de Faraó. Aí começou o Êxodo. Deus levantou Moisés para que tirasse o povo de Israel do Egito para levar a terra prometida. Vocês lembram disso, né? Israel no Egito e o Êxodo. Êxodo saindo do Egito para levar para a terra prometida, tá bom? Só que Israel fracassou, eles deram para trás. Vocês lembram que eles fizeram o curso de obreiros lá com Moisés? Moisés deu um curso de obreiro de 1 ano lá no deserto. Deram as leis, Deus deu as leis, Moisés ensinou as leis para o povo de Israel, e eles estavam preparados para entrar na terra prometida, só que eles deram para trás, ficaram de castigo durante 40 anos. Né? Levíticos, Números, Deuteronômio. Em Josué, quando Josué começou, aliás, Josué era um discípulo de Moisés. Só sobraram 2 da época de Moisés, tá? Só Josué e Calebe. Começou uma nova geração. Aquela geração que deu para trás e ficou com medo de entrar na Terra Prometida, eles recuaram. Deus ficou muito irado com eles, 40 anos de castigo. Em Josué, eles começaram a conquistar as terras prometidas. Né? Em Josué começou o período de juízes. O que são juízes? São os que vieram depois de Josué. Moisés treinou Josué, Josué não treinou ninguém. A partir de Josué, o povo de Israel ficou meio solto. Então, como eles ficaram soltos, foi um zigue-zague. Quando eles buscavam a Deus, tinham vitória e conquistavam as terras. Quando não buscavam a Deus, eles caíam. E quando eles caíam, pediam perdão para Deus, Deus levantava o juiz. Deus levantava o juiz, buscava a Deus de novo, eles tinham vitória, Deus restaurava. Depois de um tempo, eles caíam de novo e buscavam outros deuses. E assim sucessivamente, até chegar Samuel. Tal dia que eles quiseram ter reis, igual aos outros povos, que nasceu Saul, depois veio Davi. O pastor Marcel vai começar o reinado de Davi. Aí você viu, né? Samuel, Reino Unido. Por que Reino Unido? Porque as 12 tribos estavam juntas. O filho de Davi, vocês vão saber que é Salomão. Salomão, ainda o reino estava junto, mas ele pecou demais. E eu vou resumir, os filhos dele brigaram. E as 12 tribos brigaram, 10 tribos ficaram do lado norte e 2 tribos, que é Judá e Benjamim, ficaram do lado sul. E aí é escrito aí, reino dividido. Vocês vão ler Reis e Crônicas. Né? Então, vocês vão ver uma divisão por causa do pecado de Salomão. Então, houve a divisão dos 6. E depois vocês vão ver a destruição deles. As capitais das 10 tribos do norte foi destruída, Samaria. E Jerusalém também foi destruído. Isso aí apareceram os profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel, essa turma toda, tá? Esse período todo, a partir dos 6. Então, vocês veem, Isaías, essa turma de profetas, escreveram em paralelo com a história de Reis e Crônicas. Esdras, Neemias, Esther, é a parte final da história. Quando, depois de destruir, Deus quis restaurar o povo de Israel,
restaurou os muros, restaurou a parte espiritual de Jerusalém. Isso se deu mais ou menos nos anos 500 e pouco, tá? Antes de Cristo. E praticamente essa história do Antigo Testamento, vocês vão ter com a turma de professores do Antigo Testamento. Tá. Aí acabou mais ou menos nos anos 400. Nos anos 400, até o nascimento de Jesus, não tem nada escrito na Bíblia acerca desse período. Tá? Esse período é chamado de período intertestamentário ou período interbíblico. Isso também nós vamos te ensinar, vamos te orientar, dar uma noção do que aconteceu nesse período. Chegamos no Novo Testamento. Generalidades sobre o Novo Testamento. Foi escrito em grego. Tem 27 livros. Isso forma o cânon, ou seja, o conjunto do Novo Testamento, que é aceito. Esses livros que nós vamos estudar, é aqueles que são aceitos desde o século III, tá? Martinho Lutero, lá para os anos 1521, traduziu o grego para o alemão, tá? Então, foi impresso em 1522 a Bíblia em alemão. No Brasil, foi traduzido pelo, eu acho que ele era padre, hein? João Ferreira de Almeida. Foi mais ou menos no século XVII. E foi lá em Portugal, tá? Ele traduziu a Bíblia para o português a partir do grego, tá? Se te perguntar, tem várias versões da Bíblia, várias traduções? Sim, tem várias traduções. A principal é a João Ferreira de Almeida. Quando eu estudei no seminário, a tradução brasileira era pelo menos pelos professores do seminário, eu aprendi que a tradução brasileira está entre as 10 melhores do mundo, tá? Então, fica tranquilo que a tradução que você tem, especialmente de João Ferreira de Almeida, são uma das melhores. E no mundo tem a Sociedade Bíblica Trinitariana lá da Inglaterra, né? Lógico que eles vão proteger. A Bíblia King James é considerada uma das melhores do mundo, né? Como tradução. É só uma generalidade do Antigo Testamento. Eu botei também uma cronologia do Novo Testamento, quando que as cartas e os livros foram escritos, vocês podem dar uma olhadinha aí. Está entre os anos 50, 60, 80, 90. Tá? Os livros e as cartas do Novo Testamento. Os evangelhos Mateus, Marcos, Lucas, João falam da história de Jesus. Não existe no Novo Testamento uma história muito longa, não. É uma história curta, ela cita pouca história. No Antigo Testamento existe muita citação de história, até Esdras e Neemias. Mas no Novo Testamento, não. Né? Inclusive, Mateus, Marcos, Lucas são livros muito parecidos, e uma é complementar à outra, e até um pouquinho repetitivo. Mateus foi destinado mais aos judeus, Marcos escreveu mais para os gregos, né? O livro de João já é mais espiritual, tem muitos ensinos espirituais profundos de Jesus Cristo, e nós vamos gastar um tempo com isso também. Livro histórico só tem um, que é a formação da igreja. Então, existe praticamente só um livro de história do Novo Testamento, que é o livro de Atos. É curtinho, a história do Novo Testamento é bem curto, e fala especialmente da vida de Paulo. E vocês estão vendo aí, epístolas significa cartas. As epístolas ou cartas de Paulo, de onde ele enviou? Sim, ele abria várias igrejas, na Ásia, na Europa, e para acompanhá-las, ele enviava cartas. Por exemplo, a carta a Roma, a Corinto, que era uma cidade, a Galácia, a Éfeso era outra cidade. Tessalônica, outra cidade. Então, era uma maneira de ele acompanhar as igrejas e enviar o ensino. Praticamente 50% das cartas, mais do que 50%, foi enviado por Paulo. Tá? As cartas gerais são outras que são escritas. Tiago foi irmão de Jesus, Pedro e João e Judas. Tá? Então, foram escritas por pessoas que não eram de Paulo, quer dizer, a maioria foi escrito por Paulo. E, no fim, o livro profético, que é Apocalipse, tá bom? Praticamente, isso é uma visão panorâmica
daquilo que nós vamos aprender. Nós vamos ver carta e livro por livro. Como interpretar o Novo Testamento, né? Agora vamos começar. Primeiro, para entender o Novo Testamento, aparentemente parece fácil, mas não é tão simples assim. No Antigo Testamento é mais histórico, mas no Novo Testamento, cada versículo tem muito significado, tem muito ensino, especialmente aquilo que Jesus fala. Paulo fala, às vezes, uma frase é muito intenso, o significado dela é muito espiritual, né? Então, não é uma interpretação muito fácil, né? Então, primeira coisa, nós temos que entender a interpretação literal do texto. O que é isso? A gente tem que entender como interpreta, tem que entender o texto do jeito que ela é, né? E às vezes, muita gente estuda grego para entender, de fato, a gramática até. Por quê? Para entender o que, de fato, ele quer dizer, né? Essencial é conhecer literalmente, sem dúvida. Para entender literalmente, tem que estudar muitas vezes, né? Quantas vezes a gente recomenda a gente estudar a Bíblia, ler a Bíblia? Dezenas de vezes, dezenas. Para entender um texto, às vezes exige dezenas de vezes de leitura e estudo também, para saber a interpretação literal. É o suficiente? Não é. Às vezes nós podemos entender mais ou menos a interpretação só. Segundo, temos que entender o contexto de um versículo. Às vezes, se você pegar só um versículo e se basear só no versículo, ela pode dar a entender coisas diferentes se você for enxergar o capítulo anterior e o capítulo posterior, tá? E as cartas paralelas. Então, você tem que entender literalmente, você tem que entender muito bem o Novo Testamento, tem que conhecer, não digo a história, mas o contexto do que é, de fato, interpretação de texto. Praticamente é isso. É uma interpretação de texto, para entender que de fato está falando, tá? Literalmente. Vamos tirar uma parte espiritual. Por enquanto, você tem que entender o texto. Segundo, tem que conhecer o contexto do versículo, ou do texto. Terceiro, aí que pega. É uma das partes mais importantes. Uma depende da outra também. 2 Pedro diz assim, Pedro que falou isso. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Então, não é correto dizer, cada um vai entender de uma forma diferente. Existe uma interpretação. Não existe várias interpretações. Não, tem uma interpretação pessoal, sim, mas a Bíblia não é para ser interpretada cada um interpretando da sua maneira. Não é assim, porque o próprio Pedro diz assim, não é para interpretar do teu jeito, não é isso. Deus quis dizer uma coisa e é aquilo, tá? Não é interpretação pessoal, nem, mas eu acho assim, não é por achômetro. Existe uma interpretação correta. Pois jamais a profecia teve origem da vontade humana, não vem da alma, vem do Espírito. Mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Então quer dizer que eu preciso da inspiração do Espírito Santo? Sim. O Espírito Santo que fez eles escreverem, entenderem e transmitirem a Bíblia dessa forma. E hoje nós precisamos do mesmo Espírito para entendê-las da mesma forma que foi escrita, né? Não somente literalmente. Aí exige outro elemento, o Espírito Santo, para entender a Bíblia, o Novo Testamento. Paulo diz, ora, o homem natural, o que é o homem natural? O homem não compreende as coisas do Espírito Santo naturalmente. Não adianta ter um QI muito elevado. A gente não depende disso. Mas a pessoa conhece grego, hebraico, tudo bem. Interpretação literal do texto, amém. Mas precisa do Espírito Santo. Se a pessoa não tiver o Espírito Santo, ele vai somente ser racional e não vai entender direito aquele texto. A Bíblia, especialmente o Novo Testamento, ela só se entende através do Espírito Santo de Deus. E se ele não tiver experiência com o Espírito Santo,
ele vai interpretar de uma maneira errônea. Por isso que a Bíblia tem tantas opiniões, mas existe uma interpretação correta, tá bom? Então, se a pessoa não tem experiência com o Espírito Santo, ele só vai ter uma interpretação literal. Existe uma interpretação espiritual também. Eu estou gastando muito tempo com isso, né? E quarta e última, que é essencial, né? Não é em um ano que você vai entender toda a Bíblia de jeito nenhum, por mais que você leia 50 vezes. Por quê? Primeiro, você tem que... Interpretação literal, você pode ser inteligente e ser rápido nisso, seria uma boa. Segundo, claro que quem consegue ter uma interpretação literal consegue ter um conhecimento do contexto. Mas o terceiro, a experiência com o Espírito Santo. E quarto, que não depende só de estudo, depende do quê? Da experiência prática dentro da igreja e da tua vida espiritual com Deus. Tem que ter, não é versículo, mas é um ditado que diz que você tem que comer 1 quilo de sal junto, é isso? Para conhecer outra pessoa? Sim, você precisa comer alguns quilos de sal para conhecer o Espírito Santo dentro da igreja. Se a pessoa não está dentro da igreja, não vai interpretar o Novo Testamento nem a Bíblia direito. Vai ter a sua interpretação. Vai ser um crítico, mas não vai entender o que de fato Deus quer falar. Então exige conhecimento, Espírito Santo e experiência dentro da igreja. Vamos lá para o Evangelho de Mateus. Eu coloquei um resuminho para vocês aí, é só para fins de conhecimento. Foi escrito por Mateus, era um publicano, ou um publicano é um cobrador de imposto, tá? Foi escrito está escrito aí que diz que foi escrito em hebraico, e especificamente Mateus, porque foi destinado aos judeus. Então, Mateus foi escrito especialmente aos judeus. Ele cita muito os judeus, especialmente aos religiosos judeus. Ele dá muita ênfase aos religiosos judeus da época, tá? Por isso que dá a entender que, de fato, ele era muito destinado aos judeus. Tem uma análise aí, só grifei uma frase pequena, que Jesus não veio fundar a igreja, mas sim veio fundar o seu reino aqui na terra. Achei bacana. Foi escrito mais ou menos nos anos 55 ou 60 depois de Cristo. Vamos detalhar o Evangelho de Mateus. Evangelho significa as boas notícias, tá? Através de Mateus, que foi um dos apóstolos de Jesus. Capítulo 1, genealogia de Jesus. O pastor Marcel, ele explicou legal sobre a descendência que veio de Davi. Davi veio de um povo gentil. Gentil, entenda, gentil, todos aqueles que não são judeus eram considerados gentios. Por exemplo, eu, oriental, na época de Jesus, eu seria chamado de gentil. Hoje, eu seria chamado de gentil, porque eu não sou judeu. E Raabe e Ruth, Davi veio da descendência de Ruth e Raabe, que eram o quê? De um povo gentil, que não era do povo de Israel. E Jesus veio exatamente dessa descendência, né? Dá a entender que em Jesus, no Antigo Testamento todo mundo pensava, né? A salvação era somente para o povo de Israel. E, de fato, a prioridade era o povo de Israel. Só que os profetas disseram, um dia esse povo vai falhar. E, de fato, falhou. Quando Jesus veio, a maioria que se convertia, lógico, todos eram judeus. Somente que a maioria deles o negaram. E a maioria deles, especialmente os políticos da época e os religiosos, que era a mesma coisa, eles que mataram o próprio Jesus Cristo. Os próprios líderes, né? Os próprios governantes judeus e religiosos judeus, que naquela época era a mesma coisa. Dizem que Jesus não falava de política. Não.
ele contra-atacava os políticos da época. Tá? Os religiosos eram os fariseus, saduceus e escribas. Eles faziam parte da cúpula da política e da religião. Eles eram juntos. Só que o evangelho é para todos, independente que se é judeu ou não é judeu. Essa foi a grande diferença. Jesus não veio somente para Israel, veio em primeiro lugar para eles, mas eles não o receberam. Lógico que depois, no segundo momento, o evangelho foi espalhado para todos os gentios, e os gentios receberam. Então, o evangelho veio para todos. Que novidade é essa? A salvação. A salvação e de se tornar filho de Deus. O Espírito Santo, você sabe que veio através de Jesus Cristo. O primeiro Adão perdeu o Espírito Santo. O segundo Adão, o Espírito Santo pegou o segundo Adão, que é Jesus Cristo, tirou do inferno, e com ele se tornou, do único filho, ele se tornou o quê? O irmão mais velho de muitos que se tornariam filhos de Deus, eu e você. Então, essa é a grande novidade, que hoje nós temos a possibilidade de nos tornarmos filhos de Deus a partir de que momento? A partir da hora que você segue os ensinamentos de Jesus Cristo. E decide trocar de Deus. Você deixa o mundo antigo e diz, a partir de hoje eu vou seguir a Jesus como meu Deus. Bem, ainda no capítulo 1, ele foi nascido pelo Espírito Santo no útero de uma virgem. Ele nasceu de uma maneira sobrenatural, sem relacionamento físico entre marido e mulher. O Espírito Santo fez um milagre, lógico, foi o primeiro milagre. O Espírito Santo pegou Jesus e colocou no útero de Maria. Um dos ensinos que nós vamos ter em João é do novo nascimento. Claro que hoje, o mesmo Espírito Santo coloca Jesus Cristo não no teu útero, mas no teu coração, tá? Isso é chamado de nascimento espiritual sobrenatural. Assim também foi sobrenatural o nascimento de Jesus Cristo através de Maria. É uma coisa surpreendente, foi uma inseminação natural em Jesus, tá? Jesus também é chamado de o nome que salva o povo do pecado. Que pecado? De um dia ter escolhido Satanás para o seu Deus, tá? E por último ele diz, no versículo 23, ele é chamado, o anjo falou assim, ele será chamado de Deus conosco. Ou seja, o anjo já estava avisando, Deus está chegando na terra, hein? Ele está chamando Jesus de Deus. Para quem tem dúvidas, Jesus é considerado Deus. Jesus é Deus. Pelo anjo, ele já avisou. Deus está chegando através do útero de Maria. Vamos lá. Tem muita coisa. Vamos ver até onde a gente chega, tá bom? Os magos e a perseguição por Herodes. Herodes, vocês lembram na semana passada, acho que o pastor Marcel comentou que Herodes era ruim a beça, né? Ou foi ontem? Foi ontem. Era ruim mesmo. Ele não queria competição. E ele tinha noção que viria o Messias, hein? Ele tinha, os cientistas da época, era chamado de magos, né? E ele sabia que ia nascer. Ele tinha noção que iria nascer, porque ele tinha as escrituras também. Existia a ciência, tinha os estudos. Então, os magos foram enviados para avisá-lo. E Herodes, você sabe que ele tentou matar todas as crianças para alcançar Jesus, porque ele sabia que iria nascer um competidor dele. Ele achou, esse Messias, esse rei, vem pegar o meu reino. Então, ele tentou matar todo mundo. Todos aqueles que, da idade de Jesus Cristo, ele tentou matar. Claro que Deus falou com José, dizendo assim, José, sai daí, sai de Belém, vai para Nazaré. Nazaré é meio afastado de Jerusalém, é meio longe, tá? E o anjo orientou,
falou, o anjo falou para José, sai dessa, vai e foge. Tá? E assim que se sucedeu. Depois Herodes morreu. Mateus não fala muito mais sobre isso. Jesus foi treinado, isso daí a gente sabe disso, que ele foi treinado, foi tentado, ele foi provado. Como você sabe disso? Tem Hebreus, aí a gente chega lá. Não fala muita coisa da vida de Jesus em Mateus, Marcos, Lucas, João. Fala muito pouco. Só que eu vou me concentrar hoje em Mateus, depois eu detalho outros livros. Mas em Hebreus diz que ele teve um aperto violento. Ele foi adolescente, provavelmente ele foi muito tentado. Em Hebreus diz que ele foi tentado em tudo. Então, foi tentado? Então diz que foi tentado? Sim. Então o diabo pegou no pé dele direto. Eu acho que ele tentou, desde a adolescência, acho não, com certeza, desde jovem, tentou matá-lo. O diabo tentou matá-lo desde jovem, desde que nasceu. Então ele não teve folga. O diabo sabia disso, que ele era o Messias. Provavelmente o diabo já sabia, ele conhece da ciência, deve ter avisado Herodes, meu filho, não, meu filho, deve ser filho mesmo. Espírito de adivinhação, tinha. Ele é o Messias. Então, ele teve a vida toda de perseguição diabólica. Se não era uma perseguição através de Herodes, era um ataque direto para ele. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Pulando. Já vai direto lá para... Ele ficou 30 anos sem treinado, tá? Com 30 anos, mais ou menos, cita sobre João Batista. João Batista era um profeta. E fala sobre o batismo de Jesus. E João Batista tinha como pregação principal, olha, começa com arrependimento. João Batista diz, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus, ou seja, o rei dos céus está chegando, ele está dizendo. Quem reina no céu está chegando na terra. Ele começou a proclamar, dizendo, quando diz se arrependam, diz se convertam a ele. Se arrependam do seu pecado antigo. Não fique nessa tua vida antiga. Não fique nessa vida independente. Não fique na vida de pecado. Se arrependa, porque o rei está chegando. É chegado o reino dos céus. Tá? E diz que os fariseus e saduceus começaram a pegar no pé de quem? De João Batista, desde João Batista. Que vinham ao seu batismo e dizia, João Batista mesmo dizia, era um palavrão da época, tá? Raça de víboras. João Batista dizia isso, raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Ou seja, desde aquela época, João Batista já batia de frente. Eles que eram da alta cúpula do clero espiritual e também do governo, eles andavam em paralelo. Eu vou para frente e depois volto, tá? Quem é dos fariseus, saduceus? Vocês apareceram mais ou menos nos anos 167 a.C. A ideologia dos fariseus, eles eram estudiosos da Torá. Torá quer dizer das leis de Moisés. Religião, eles defendiam o judaísmo, sim. E os saduceus, da mesma forma, só que eles eram mais do nível mais rica, era uma turma mais abastada. Tá? Então, os saduceus eram mais políticos. Né? Então, essa era a diferença. Era da alta sociedade dos judeus, tá bom? Eu vou voltar. Eles eram os religiosos da época, tá? No batismo de Jesus Cristo, João Batista diz, eu, em verdade, vos batizo com água, para arrependimento, mas vem aquele que vem após mim, que é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Jesus Cristo diz, João Batista,
Ele, Jesus Cristo, ele que vai te batizar com o Espírito Santo. Já está profetizando, hein? Ele vai te batizar com o Espírito Santo e com o fogo. Tá? Então, nós entendemos, ele está citando os 3 batismos aqui. Início do ministério de Jesus. Logo depois do batismo de Jesus, ele foi conduzido para o jejum. Eu escrevi jejum natural aí e não sobrenatural, por quê? Porque ele fez jejum, eu citei jejum sobrenatural, foi feito por Elias e por Moisés. Eles ficaram 40 dias sem comer e sem beber, mas foi sobrenatural. Ninguém mais na história fez isso. Jesus não teve um jejum sobrenatural, ele deixou de comer somente, mas ele bebia, ele não passou sede, porque senão ele não ia suportar, 3 dias depois ele morreria. Tá? Então ele fez um jejum como qualquer ser humano poderia fazer. Provavelmente ele devia ser forte por natureza. Tá? Então foi conduzir Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, tendo sido tentado, jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome, não teve fome e sede, teve fome. Tá? O jejum foi a primeira prática. Jesus é nossa referência, tá bom? E como Jesus é a nossa referência, por isso que nós pegamos Jesus como exemplo, porque nós somos seguidores de Jesus. E como seguidores de Jesus, ele é a nossa referência ministerial também. Deus está formando teu ministério e é dessa forma que entendemos como que nós somos formados ministerialmente. Primeira coisa que ele fez, o quê? Além da aliança do batismo das águas, o jejum é uma declaração de guerra, como ele tivesse colocado o capacete, espada. Quando ele diz, eu vou jejuar, sabe o que o mundo espiritual entende? Estou declarando guerra contra o inferno, é isso aí, sabia? Não é para você ficar com medo não, tá? Mas quando o Espírito Santo começa a induzir as pessoas a uma igreja a jejuar, e quando você começa a jejuar, porque o Espírito Santo está te pedindo, pode crer, o teu ministério está começando, com certeza. É o início do ministério. Por quê? Jesus é nossa referência. Foi assim que começou o ministério dele. Ele ficou 30 anos sendo treinado, tentado, aprendendo. E quando começou o ministério dele, de fato, começou com um jejum de 40 dias. Não que tenhamos que fazer um jejum de 40 dias, mas Deus começa a induzir a isso. Provavelmente, eu creio que o início do ministério se inicia com a prática do jejum. Porque o jejum, você visa um amor pelos outros. Ele estava preparando o jejum porque o jejum trazia poder para ele curar as pessoas. Ele ia começar a trazer o céu para a terra. Ele ia começar a expulsar demônio. Ele ia começar a trazer... Ele precisava de poder. O jejum traz poder. Então ele precisava de poder para quê? Para curar, para expulsar demônio. Ele estava declarando guerra contra o inferno, praticamente. Tá? Então, quando você começa a jejuar, praticamente você está se armando. Outra, segundo sentimento, que começa a aparecer em Jesus, que vai aparecer nos filhos dele também. Né? Quer dizer, nos seus irmãos mais novos, que somos nós. E disse-lhe, vinde após mim, eu vos farei pescadores de homem. O jejum é um preparativo para Deus começar a levantar discípulos para você. Discípulos são alunos. Você vai ter o peso de Deus de levantar pessoas, alunos de Jesus. Você vai querer salvar pessoas. Você vai querer treinar pessoas. Isso vem no instinto espiritual. O Espírito Santo vai estar começando na tua vida a gerar isso. Por isso que muita gente está assistindo. E está sendo treinado por Deus. É o Espírito Santo que está te induzindo. Antes de você fazer, o Espírito Santo já está te fazendo isso. E uma das coisas que ele vai fazer é um desejo de você mentorear pessoas, cuidar de pessoas, treinar pessoas. Isso foi uma característica de Jesus. Jejuou para quê? Para que ele escolhesse as pessoas certas.
para que as pessoas certas fossem selecionadas por ele. E daí começou a guerra. Né? Daí começou o seu ministério. Daí começou a sua conquista. A conquista é conseguir uma equipe de discípulos. Né? No caso aqui foram 12, tá? Começa a conquista. Começou duas coisas, Jesus vai fazer demais durante 3 anos só, tá? E outra, hein, gente? Eu sei que muitos estão começando com o seu ministério com 20 anos, outros estão começando com 30 anos, tem gente que está começando com 80 anos, tem gente que está começando talvez com 90 anos. Não tem importância não, tá? Jesus só teve 3 anos de ministério. E ele arrebentou. Então não precisa de muito tempo, não. Precisa de muito tempo de treino. E precisa de muita Bíblia. Dá tempo, porque Deus está começando agora, não importa. Mas eu não tenho muito tempo, só tenho mais 10 anos de vida. Uau, Jesus tinha 3. E em 3 anos sozinho, arrebentou, né? Então eu creio que Deus precisa do teu tempo, sim. Faz direitinho, faz do jeito que Jesus te ensina, né? Obedece. Tá? E 2 coisas que Jesus fez muito. Ele ensinou e ele manifestou dons. Ele manifestou poder. Cura, milagre, revelação, muita manifestação de poder. E muito ensino. Tá? Então a gente tem que ver aquilo que Jesus pensa. Então a gente tem que ficar muito ligado naquilo que ele pensa. Por quê? Então, como ele é, eu também vou ser. Porque se eu tiver o DNA do Espírito Santo, eu vou pensar igual. Sermão da Montanha é um dos ensinos mais importantes de Jesus. Tá? É do capítulo 5, 6, 7. Diz assim, é o caminho da felicidade, capítulo 5. Caminho da felicidade. Bem-aventurado significa caminho da felicidade. Vamos ver o caminho da felicidade que ele diz. Aqueles que são pobres de espírito, os que são mansos, os que choram, os que têm fome e sede de justiça, os que têm misericórdia, os limpos de coração, os que são pacificadores, os que sofrem perseguição por causa da justiça, quando falarem mal contra você e mentindo sobre você por causa de Jesus. Poxa, mas esse é o caminho da felicidade? É isso que ele está ensinando, tá? E é por esse caminho que ele foi. Tá? É esse caminho. Ele ensinou. Poxa, mas se eu estiver na igreja, vão falar mal de mim? Se você quiser ser feliz, não estou dizendo, estão falando mal de mim porque eu sou fofoqueiro. Né? Aí não, tá? Eu sou fofoqueiro por causa de Jesus. Não existe isso, tá, gente? Isso é pecado mesmo, tá? Não é isso que eu estou dizendo. Se você busca Deus, você é justo, você está sofrendo para seguir Jesus, porque você tem que ir contra o pecado, você tem que ser honesto, você tem que ser pacificador, você tem que ser imparcial, você tem que engolir um monte, dizem, é um ditado, não é um ditado, é começar, por que é, hein? É um ditado? Eu não levo o desaforo para casa. Aí, de repente, você vai ter que levar desaforo para casa. Aguenta essa? Jesus ensina isso, tá? Vai ter que mudar de postura, tá? Vai ter que mudar de postura. E outra, se a tua justiça não for superior dos religiosos, escribas e fariseus, eles por fora, eles eram muito justos por fora. Tá? Vocês não vão entrar no céu. Vocês têm que ser melhores do que ele. Vocês têm que ser melhores do que os escribas fariseus. Vocês têm que ser justos. Melhores, muito melhores do que eles. Não tem que ser bonito só por fora, tem que ser bonito por dentro também, tá? Outra, ele diz, amai os vossos inimigos. Poxa, mas não, ele ensinou, bendizei os que vos maldizem, fazer bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus.
É uma curiosidade, não precisa responder. Você tem preferências na igreja? Você tem preferências ou você ama a todos? Que coisa, né? Uma boa pergunta, né? Eu não gosto desse, não gosto daquele. Gente, nós não temos que ter na igreja, eu gosto desse, eu gosto daquele, tá? Se a gente tem que amar até os inimigos, como numa igreja podemos ter diferenças? Não podemos ter diferença de cor, raça, classe social, nada. Temos que amar todos, indistintamente, porque Jesus é assim. E ele bota esse DNA no seu povo. Passou disso, ele diz, para que sejais filho do vosso Pai. Tal pai, tal filho. Pai é assim, Jesus é assim. Nós somos assim também. Tá? E outra, é o caminho da felicidade, tá? Sejam perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Se Deus é 10 para você, você pode dizer, puxa, Deus é perfeito para mim, Deus é 10 para mim. Legal, seja 10 também para os outros. É o que está escrito aqui. Não está dizendo assim, seja... Por exemplo, Deus está sendo 10 para você? Eu digo, está sim. Você está sendo 10 no curso de obreiro? Não é difícil, hein? Qualquer um faz. Não, estou sendo 9. Não estou dizendo não. É perfeito. Deus não aceita qualquer coisa, hein? Deus não aceita migalha. Deus não, vocês lembram lá em Gênesis que Deus não aceita a oferta de Esaú? Se você apresentar nota 9, Deus, não, eu não quero 9. Eu quero o teu melhor. E o teu melhor é ser fiel nas pequenas coisas, tá? É o mínimo. Deus é 10. Seja 10 também. Acerca de várias práticas espirituais, Jesus pregou isso no Sermão da Montanha. Quando você for dar esmola, tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita. Faça por amor e não por interesse ou para se mostrar como os fariseus faziam, tá? E quando você for orar, não seja como os hipócritas. Hipócritas, está dizendo assim, fala muito de hipocrisia, então ele diz, não seja ator nem atriz. Não faça o quê? O que a atriz e o ator faz mesmo? Atua e representa. Não represente na igreja. Não finja. Não finja. Seja o que você é. Né? Então, quando é para orar, faz no teu quarto que está no secreto, teu Deus vai saber. Faz de coração. Então, seja humilde. Não use de vãs repetições como os gentios. Ou seja, não seja religioso. Não vai achar... Isso é uma ofensa para Deus, tá? Achando que Deus é surdo, né? Ele é igual a nós. Não, Deus não é assim. Então, não é assim. Portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás no céu, ele que ensinou nessa Sermão de Montanha. O que ele quis dizer? Que a oração é feita somente para filhos, por isso que chama Pai Nosso, tá? E outra, seja extremamente específico e saiba o que você está falando. Cada palavra que Paulo falava, cada palavra que Jesus falava, tinha muito conceito. Ele não jogava a palavra à toa. E quando ele orava, a oração dele é extremamente curta, é objetiva, mas é muito significativa, tem muito significado. Tanto é que fazem livros e livros acerca de uma oração, porque tem muito conceito lá. Por isso que eu disse, né, para entender o Novo Testamento, tem que estar dentro da igreja e, de preferência, tem que ter... Se falar muito mal porque você foi honesto, bênção para a tua vida. Bênção para a tua vida. Se mentiram, melhor ainda. Agora, se nunca fizeram isso, não estou te pedindo, Deus, faz todo mundo falar mal de mim. Não precisa, tá? Se você tem um chamado de Deus, vão fazer isso. Vão fazer isso de maneira injusta. Se fizer isso, não fica magoado, não. Você tinha que ficar feliz. E quando jejuares, não faça cara de jejum, tá? Não faça por vaidade. E quando diz assim,
Ajuntai tesouros no céu. Ele diz, não seja materialista. Povo de Deus, não seja materialista. E outra, não poder servir a Deus e a Mamon. Mamon, ele está citando, eu já falei isso, como um Deus. É um dos deuses mais fortes do Novo Testamento. Tanto é que Jesus cita esse Deus. Ele cita como Deus. Né? Por quê? Ou você vai num caminho ou no outro. Vai chegar uma hora que muitos vão parar e Jesus vai dizer assim, aí decide, você vai seguir isso ou vai me seguir? Porque isso é um Deus. Tá? E buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Prioridade no reino espiritual. Não deixe as coisas de Deus se sobrar tempo. Nunca ofereça sobra, tá? Deus não vai aceitar, mas não vai aceitar. Se é para fazer de qualquer jeito, nem faz, porque Ele não vai aceitar. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, coloque Ele como prioridade. E todas as coisas vos serão acrescentadas. Ah, mas eu também trabalhava até no passado, tá? Dá para fazer? Dá sim. Né? Às vezes Deus vai dizer assim, faz isso ao invés disso, porque o Espírito Santo fala. Tá? Dá para fazer tudo? Dá para fazer tudo. É puxado? Não, o fardo de Jesus não é pesado. E por fim, fechando o Sermão da Montanha. Você vê que é muito intenso o ensino de Jesus. A gente aprende bastante, tá? A porta... Tá, eu já vou direto no Mateus 7:1. Não julgueis para que não sejam julgados. O que é isso? Só Deus vai julgar a eternidade. Não somos nós que vamos definir se a pessoa vai para o céu ou para o inferno, tá? Quem vai definir, nesse sentido de não julgueis, não somos nós que vamos julgar quem vai para o céu ou para o inferno, tá? É Jesus. Pedir, dar-se-vos-á, e encontrareis, bater, abrir-se-vos-á. Está falando de oração, tá? Entrai pela porta estreita. Isso está fazendo um resumo de todo o Sermão da Montanha. Que fechamento ele está dando? Um resumo, ele diz, a porta é estreita para entrar no céu. Você está notando? Ele está explicando. É estreito. Ou está achando que é largo? Não é largo. Largo é o caminho que leva para o inferno, tá? É fácil. Mas, puxa, mas eu tenho que dar uma... Sim. Eu não estou nem forçando muito, só estou... você vê que é importante ter a interpretação correta? Né? É importante saber o que o Espírito Santo de fato diz. Diz exatamente o que está escrito. Até não precisamos nem interpretar de uma forma muito espiritual, não. Não é. É só uma interpretação de texto. A porta é estreita. O caminho da felicidade é estreito mesmo. E outra, nem todo mundo que diz Senhor, Senhor vai entrar no céu, não. E uma das palavras mais importantes como condição de entrar no céu, se você está dentro da vontade de Deus. Né? Será que é vontade de Deus fazer o curso de obreiro? Sem dúvida é, tá? Tem que pensar muito. Será que Deus quer que eu traia o meu marido e esposa? Não. Não é da vontade de Deus. Sabe que Deus quer que eu não vá mais para a igreja? É do diabo, tá? Deu para entender? Não existe muito segredo não, tá, gente? E se você tiver dúvida em alguma coisa, e tem algumas decisões que você, quem é filho de Deus, vai priorizar a vontade de Deus. E a vontade de Deus não é diabólica. Não é. É boa e agradável. E é uma condição de entrar no céu, quem estiver dentro da vontade de Deus. Tá? E outro, todo aquele que, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, eu vou assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Ou seja, não é só ficar ouvindo, uma pessoa ouvinte de culto. Não, é uma pessoa que pratica. Está aprendendo? Faz. Faz. Tá? Aquele que executa, não aquele que só ouve. Ouvir na Bíblia é sinônimo de fazer. Não é ser um teórico, não é discutir o que os outros fazem. Isso não interessa. Discutir, não precisamos discutir. Precisamos ouvir e fazer. Fechou o Sermão da Montanha.
eu falei que os ensinos são bem intensivos, né? São algumas curas, libertação e milagres de Jesus, tá? Cura de leproso mediante o toque de Jesus, Jesus tocava e o leproso era curado. Cura e libertação do servo de centurião, centurião chefe de 100. Ele pediu, Jesus, pode curar? Não precisa nem ir lá, é só manda uma palavra. E o que acontecia? Jesus mandava uma palavra, ele curava. Ele às vezes curava tocando, às vezes lançando uma palavra. Curou a febre da sogra de Pedro. Aí eu coloquei com ênfase, porque só para te dizer que Pedro era casado, tá? Pedro, o apóstolo, era casado, senão não teria sogra, tá bom? Para quem tinha dúvida, Pedro era casado. Tanto é que a febre da sogra dele foi curada. Tá? Libertação de muitos endemoniados ao seu redor. Era muito comum. O reino de Deus, lá no céu, não tem doença. Lá no céu não tem endemoniado. Então, quando Jesus veio aqui, por que não tinha? Porque a presença de Deus afasta isso. Então, quando Jesus veio, ele não fazia força nenhuma, ele chegava perto, eu só falava uma palavra curta. Por quê? A própria presença de Jesus, o diabo fugia, porque o reino de Deus estava aqui. O próprio rei do céu estava aqui. Então, os demônios saíam correndo. Né? O reino, o pedaço do céu estava chegando na terra. O reino do céu estava chegando. Jesus chegando com cura, libertação. Aquilo que tinha no céu estava começando até aqui na terra. Depois de muitos anos, tá? Jesus acalmou a tempestade, você sabe que ele andou sobre as águas, o pessoal estava todo desesperado, e ele acalmou, não sei se é aqui que ele estava dormindo ou não, esqueci. Tem duas passagens, uma que ele andou, ele estava dormindo, aqui que ele estava dormindo? Ah não, ele andou, né? E Pedro começou a andar também, né, na direção dele. Tá? Aí ele andou sobre as águas. Por incrível que pareça, o sobrenatural Jesus também fazia. Eu creio, eu já vi isso acontecer, nunca. Você já viu endemoniado? Aí eu já vi. Eu já vi cura de febre? Também. Já viu ressurreição? Nunca. Mas não quer dizer que eu não creio. Eu creio muito. Eu não vi quase nada, mas eu creio em tudo. Eu creio em tudo. Eu creio que dá para andar sobre as águas, eu não vou tentar, claro, mas se Deus me mandar, eu ando, mas eu acho que não precisa. Tá? Mas Jesus andou. Uma vez, ele foi numa cidade e tinha uns endemoniados lá, e o demônio fala pela boca das pessoas. Quando viu Jesus, ele falou, eu posso ir naquela manada de porcos. Quer dizer, os espíritos, eles precisam de um local, tá? Eles precisam, quando eles saem de um lugar, eles ficam soltos. E eles falaram, pode ir naquela manada de porcos. Jesus liberou, foi, e os porcos pularam no desfiladeiro e todos morreram, os porcos. Tá? Isso são alguns milagres e libertação de Jesus, tá bom? Um ensino no capítulo 8, ele diz assim, ele aproximou-se dele de um escriba e disse, mestre, onde quer que fores, eu te seguirei. Um escriba falou isso. E disse Jesus, as raposas têm covis, as aves do céu têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Eu entendo que não era que ele não tinha uma casa, talvez. Lógico que Jesus nunca foi abastado. Ele foi testado em tudo. Na parte social, ele era rei, de repente ele veio aqui na terra e se tornou nada. Né? Além de que ele não tinha folga, porque o diabo devia perturbá-lo o dia inteiro. O dia inteiro, não tinha. Aqueles que dizem, puxa, o diabo não dá folga. Jesus era assim. Ele não vai dar folga. Se você for muito de Deus, se Deus tiver um plano na tua vida, ele não vai te dar folga. Tá? Não deu folga para Jesus, não vai dar folga para você, tá? Mas desde que me converti, ele não tira a mão do meu pé. É exatamente isso que o diabo faz. Graças a Deus. Ele encontrou um inimigo. Poxa, já acabou o tempo.
Acabou. Acabou, né? Eu estou sendo pressionado aqui para terminar. Então, eu vou terminar por hoje. É que o ensino de Jesus a gente tem que aprender, porque é a parte mais importante da vida cristã. Aquilo que ele ensina, nós da igreja praticamos, tá bom? Tchau, gente. Deus abençoe. Vamos lá, então. Glória a Deus. Eu vou falar hoje sobre o livro de 1 Reis. E 1 Reis e 2 Reis, né? 2 Reis é a continuação de 1 Reis, então é uma sequência, né? Então, eu vou falar um pouco de 1 Reis, talvez eu entre um pouquinho de 2 Reis, depois eu volto. E quando nós formos falar também de 1 Crônicas e 2 Crônicas, né? Tem alguns outros detalhes que também eu vou deixar para falar lá em Crônicas. Senão, é muita coisa e não dá para dar tanto detalhe assim, né, na nossa aula. Eu queria então começar com os irmãos falando sobre esse mapa. Esse mapa, né, é o mapa ali das 12 tribos de Israel, e esse mapa vai ficar assim agora. Pronto. Então, o que nós vamos ver que aconteceu, né? O reino de Israel, que ele era, né, a reunião ali das 12 tribos de Israel, ele vai ser o quê? Ele vai ser dividido em 2 reinos, né? O reino de Israel vai ser dividido entre Reino do Norte, que vai continuar se chamando Israel, e o Reino do Sul, que vai se chamar Judá. E eu vou explicar para vocês o motivo pelo qual isso aconteceu. Então, 1 Reis, né, o que acontece aqui em 1 Reis? Eu coloquei aqui uma coroa, e essa coroa, ela é uma coroa aí israelita, né, não sei exatamente de que época, mas nós vamos ter 2 reinados, então. Nós vamos ter uma coroa no sul, no reino de Judá, e uma coroa para o reino do norte, o reino de Israel. Ali eu coloquei ali uma ilustração do templo construído por Salomão para Deus. Também coloquei ali uma ilustração de um bezerro de ouro, que foi um pecado cometido pelo rei Jeroboão I. Eu vou explicar, mas esse pecado ele perdurou, né, por muitos anos, né, por muitas gerações ali em Israel. E ali embaixo eu coloquei uma foto do Monte Carmelo, né, e eu coloquei assim, né, o final da vida do rei Davi, o rei Salomão, né, da glória à ruína de Israel, o pecado de idolatria de Israel e de Judá, e Deus envia os seus profetas, né? Normalmente, Deus envia os profetas para corrigir o povo, né? Então, aqui nós vamos ver muito a ação de Elias, né, e de outros profetas mais, nesse sentido, né, de corrigir o povo, né, principalmente com relação à idolatria e mesmo a maldade dos seus reis, né, principalmente, por exemplo, o rei Acabe, né, que é um dos reis que eu vou citar aqui. Fernando, você me ajuda a passar só, por favor? Obrigado. Então, eu gostei desses 2 versículos, né? Então, aqui, o profeta Natã falando para Davi assim: quando os teus dias se cumprirem, descansares com os teus pais, né? Deus falando através do profeta Natã para Davi: então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o teu reino. Este, né, descendente, edificará uma casa ao meu nome. Eu o estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Se vier a transgredir, eu irei castigá-lo com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia não se apartará dele, como a retirei de Saul. E nós vamos ver que Salomão vai precisar dessa misericórdia que Deus prometeu, que não tiraria. Mas se nós olharmos nessa primeira parte daquilo que Deus falou através do profeta Natã, se aplica completamente a Jesus, né? Então, uma das coisas, né, que eu vou colocar aqui para os irmãos, o que é importante nós vermos em 1 e 2 Reis. E uma dessas coisas são as profecias, ou aquilo que se refere a Jesus Cristo. E essa profecia que está lá em 2 Samuel, mas também depois Davi conta um pouco mais de detalhe em 1 Crônicas 22, que nós já vamos ver, mas muito do que Deus falou para Davi a respeito da sua descendência, a respeito do trono que permaneceria para sempre, está falando especificamente de Jesus. Se aplicou para Salomão, né, quando Deus falou assim: eu lhe serei por pai, ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homem. Então, obviamente que Jesus nunca transgrediu, Salomão sim transgrediu, foi punido por causa disso. A descendência de Salomão também transgrediu, também foi punida.
mas a minha misericórdia não se apartará dele, como a retirei de Saul. E nós vemos realmente que a misericórdia do Senhor e o amor que Deus tinha a Davi, e o amor que Deus tinha por Jerusalém, pouparam por alguns séculos ainda, né, a descendência de Davi e o próprio Judá e a própria Jerusalém. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, e o teu trono será estabelecido para sempre. Segundo todas estas palavras e conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi. Aí lá em 1 Crônicas 22, 6-10, Davi conta um detalhe que até então não havia aparecido. Olha só que interessante, né? Então Davi chamou a Salomão, seu filho, e lhe ordenou que edificasse casa ao Senhor Deus de Israel. Disse Davi a Salomão: filho meu, eu tive a intenção de edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus, porém a mim me veio a palavra do Senhor dizendo: tu derramaste sangue em abundância e fizeste grandes guerras, não edificarás casa ao meu nome, porquanto muito sangue tens derramado na terra na minha presença. Então Davi, você não vai poder edificar o templo ao Senhor, porque você é um homem de guerra, você derramou muito sangue. Mas olha só o que Deus falou para Davi e que agora ele está nos revelando, né? Eis que te nascerá um filho, que será homem sereno, porque lhe darei descanso de todos os seus inimigos em redor. Portanto, Salomão será o seu nome, né? Salomão significa paz. Paz e tranquilidade darei a Israel nos seus dias. Este edificará a casa ao meu nome, e ele me será por filho, e eu lhe serei por pai. Estabelecerei para sempre o trono do seu reino sobre Israel. Eu já havia comentado lá, se eu não me engano, em 2 Samuel, que quando Davi teve a ideia de construir o templo para o Senhor, ele conversa com o profeta Natã, ele fala assim: olha, eu moro numa casa toda bonita, e a arca do Senhor está numa tenda. Natã fala assim para ele: vai, faz tudo o que você tiver no coração, porque o Senhor é contigo. Aí depois Deus volta, fala para Natã, fala assim: vai lá e fala para meu servo Davi, gostei da ideia dele construir um templo para mim, mas não é ele que vai construir, vai ser o seu filho que eu levantarei depois dele. Mas ali não tem esses dois detalhes, né? Um assim, você não vai edificar a casa porque você derramou muito sangue, talvez esse até tenha, mas o outro detalhe aqui não tem. Deus já avisou: olha, um filho que vai nascer de você, chamado Salomão, ele vai edificar a casa para mim. Salomão não havia nem nascido ainda, né? Davi não havia sequer ainda cometido adultério com Batseba, né? O primeiro filho de Davi com Batseba nem sequer tinha nascido e depois morrido. Então isso aqui foi muito antes de Salomão nascer. Então Deus já havia falado: o teu filho, chamado Salomão, é que vai herdar o teu trono, e ele é que vai construir para mim o templo. E essa informação é importante depois, quando nós vamos ver que Adonias, um dos irmãos mais velhos de Salomão, tenta usurpar o trono, né? Isso é, ele tenta herdar o trono de Davi na marra, sem que seu pai, o Davi, o houvesse coroado. Então, voltando, né, àquela imagem que eu coloquei para vocês na aula passada sobre 2 Samuel, sobre a família de Davi, né? A família de Davi, ela é meio complicada, assim, né? Davi teve várias esposas, né? A primeira esposa dele foi Mical, filha de Saul, que não teve filhos, né? Eu comentei na aula passada. Aí ele casou com uma mulher chamada Ainoã. Enquanto ele fugia de Saul, ele casou com Ainoã e depois casou com Abigail, só que seus filhos só nasceram depois, quando ele já estava reinando sobre Hebrom, sobre Judá, sobre todo o Judá. E aí ele casou com uma mulher chamada Maaca, filha de Talmai, rei de Jesur, casou com uma outra chamada Ragite, com uma outra chamada Abital, casou com uma mulher chamada Eglá e depois casou com Batseba, né? Depois que Urias foi morto, ele a tomou por esposa. E o que aconteceu nessa família toda de Davi? Por causa do pecado de Davi, aquilo que eu comentei em 2 Samuel, então Davi cometeu um pecado sexual, ele caiu em adultério, e depois, para encobertar o seu pecado, Davi, ele manda Urias para ser morto pela espada dos amonitas, se eu não me engano. E aí, então, pecado sexual e depois pecado de homicídio. E o que nós vemos na família de Davi depois? Pecado sexual, né? Aminon, ele acaba cometendo incesto contra Tamar, que era sua meia-irmã e irmã de pai e mãe com Absalão. Absalão mata Aminon, que é o primogênito de Davi. Aí, por causa disso, Absalão tem que fugir, né? Por causa do vingador de sangue, ou também porque ele fica com medo de Davi. Ele foge, depois ele volta, né? Joabe traz ele de volta do exílio. E quando Absalão volta, ele começa a conspirar contra Davi. E no final das contas, Absalão quer matar seu pai, né? Absalão humilha seu pai, né? Quando toma suas concubinas em plena luz do dia, monta ali para ele uma tenda na porta, ali no pátio do palácio, ele se deita com as concubinas de seu pai à vista, né, de todo o povo. Davi foge, aí tem uma guerra ali do exército de Davi, né? Davi consegue se reorganizar, reagrupar o seu exército, tem uma guerra do exército de Davi contra o exército de Absalão. Absalão é morto nessa guerra. Aí depois disso,
Adonias, ele vai acabar sendo morto também mais para frente, mas só para dizer o quê, né? Então Aminon, que era o primogênito de Davi, ele não era do trono porque foi morto por Absalão. Quileabe, por algum motivo, não se levanta para tentar tomar o trono. Talvez Abigail, sua mãe, que era muito sábia, já soubesse, né, dessa profecia que Salomão seria o próximo rei de Israel. Então talvez ela mesma já tenha falado para Quileabe, fica na sua, fica feliz aí de ser filho do rei, mas Deus falou que Salomão seria rei. Absalão havia morrido, o quarto filho mais velho seria Adonias, né, que nós vamos ver que ele tenta realmente usurpar o trono, ele se proclama rei. E Joabe, que era comandante do exército de Davi, e mais Abiatar, um dos principais sacerdotes, eles seguem a Absalão. E isso mais tarde vai custar a vida de Joabe, e isso vai custar também o cargo, digamos assim, de Abiatar. Porém, Abiatar, ele é descendente do sumo sacerdote Eli, aquele sumo sacerdote dos dias de Samuel, né, que desonrava a Deus, cujos filhos também não honravam ao Senhor, e Deus havia prometido que riscaria, né, a casa de Eli do mapa, e aqueles descendentes que sobrassem seriam para a vergonha dele, né, que teriam que mendigar para conseguir alguma coisa. Então, quando Salomão herda de fato o trono, ele expulsa o sumo sacerdote Abiatar, e Zadok, né, que era fiel a Deus e também fiel a Davi, e foi fiel a Salomão, ele que acaba se tornando o sumo sacerdote daqueles dias. Então, só para mostrar, né, que os filhos mais velhos de Davi não herdaram o trono, quem herdou o trono de fato foi Salomão, conforme a promessa que Deus havia feito. Então, um panorama aqui de 1 Reis, né? Então nós vemos o final da vida do rei Davi, nós vemos do capítulo 1 também até ao final do capítulo 10, a vida do rei Salomão. Lá em Crônicas nós vamos ver também outros detalhes, mas eu coloquei assim, ascensão e queda, o fim de Israel como Reino Unido. Então, Salomão era um rei que tinha tudo para dar certo. Deus falou, eu darei paz para ele, por todos os seus lados. E eu vou abençoá-lo, né? Porque ele é filho de Davi, eu vou abençoá-lo, eu vou protegê-lo, eu vou cercá-lo. E depois nós vamos ver, né, que nem foi profetizado. Deus falou assim, eu lhe serei pai e ele me será por filho. E ele chega, então, para esse filho chamado Salomão, filho entre aspas, né, e fala assim, pede-me o que você quiser, o que você quer que eu te faça. E Salomão pode pedir o que ele quiser para Deus. E ele faz, e ele dá uma resposta que nós vamos ver daqui a pouco, que é uma resposta que agradou a Deus, tanto que ele falou assim, olha, eu vou te dar isso que você me pediu, e tudo aquilo que você não me pediu, inclusive riquezas, domínio sobre os teus inimigos, a morte dos teus inimigos, eu vou te dar tudo isso. Então, nós vemos que Salomão tinha tudo para dar certo. E ele começa a cair no pecado mais já na sua velhice, né? Está escrito, nós vamos ler depois uma passagem que fala assim, que na sua velhice, as suas esposas estrangeiras corromperam o seu coração, e ele construiu templos para os deuses dessas mulheres estrangeiras, e ele mesmo sacrificou a essas mulheres estrangeiras. Então, depois, né, da morte de Salomão, né, Deus efetivamente divide o reino em dois, entre Israel, né, que fica ali com 10 tribos, sob o domínio de Jeroboão, depois nós vamos falar sobre ele, e Judá, que fica ali com a descendência de Davi, com a descendência de Salomão, que é o rei Roboão. E do capítulo 5 também ao capítulo 9 vai comentar um pouco sobre a construção do templo de Salomão. E durante, assim, o livro de Reis, assim, por exemplo, você pega os profetas, né, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel já é depois, né, do exílio, mas vários dos profetas, eles estão inseridos justamente, por exemplo, Jonas, Abacuque, eles estão inseridos nesse período de 1ª e 2ª Reis. Né? Então, nós temos aqui o profeta Natã, né, que foi profeta nos dias de Davi, e ele ainda estava vivo, né, quando Salomão assumiu o trono. Depois nós vemos um profeta chamado Aías, depois um outro profeta chamado Semaías, alguns profetas anônimos, um profeta Jeú, que dá uma bronca ali em Josafá, mais para frente, o profeta Elias, né, um dos maiores profetas, talvez, do Antigo Testamento, talvez aquele que representasse os profetas efetivamente, né? Quando Jesus sobe naquele monte onde ele foi transfigurado, junto com Pedro, Tiago e João, quem aparece para Jesus naquele monte para falar a respeito da partida de Jesus desse mundo, né? Moisés e Elias, né? Moisés representando a lei, Elias representando ali os profetas, né? E Elias tão grande que foi arrebatado aos céus, né? Não viu a morte, né? Ele e Enoque, né? Suas duas únicas pessoas
no Antigo Testamento que foram arrebatadas para não ver a morte. Nós temos também o profeta Micaías e temos vários falsos profetas, né? Micaías é muito importante ali numa visão que ele teve do final da vida do rei Acabe, né? E ele ali combatendo os falsos profetas. Mas a maioria desses profetas, eles estão aí para combater a idolatria do povo, né? Deus levanta esses homens para deixar claro, assim, olha, vocês estão em pecado de idolatria, não para acusá-los, mas para denunciar, pronto, achei a palavra, para denunciar o pecado, né, de idolatria e também para denunciar a maldade. Por exemplo, Elias, né, vem e fala a respeito da maldade do rei Acabe, da maldade de Jezabel e das consequências que isso teria para eles, né? Por exemplo, Deus falou para Acabe que exterminaria a sua casa, aí Acabe se humilha e Deus fala assim, olha, visto que Acabe se humilhou, né, por causa das minhas palavras, eu não vou fazer isso nos seus dias, mas eu vou fazer isso nos dias do seu filho. Aqui um panorama, né, eu coloquei uma linha do tempo, né, para quem teve aula presencial comigo, sabe que eu gosto muito, né, de colocar uma linha do tempo, e é muito difícil, né, colocar uma linha do tempo assim, grande, completa, né, num slide de PowerPoint, né? Então aqui eu fiz ela assim, obviamente que sem escala, mas para começar a situar os irmãos no tempo e a sequência dos eventos, né? Então, Saul reinou, né, de 1050 a.C. até 1010 a.C., ele reinou por 40 anos. Depois Davi reinou por 40 anos, né, sendo que os primeiros 7 anos e meio, Davi reinou somente sobre Judá. Depois, 33 anos, ele reinou sobre todo Israel. Salomão, seu filho, também reinou por 40 anos. Eu coloquei ali alguns outros nomes que aparecem, né, ali em 2 Samuel, por exemplo, Isbosete, né? Isbosete era o herdeiro legítimo do trono de Saul. Ele reina por 2 anos, né? Abner, que era o comandante do exército de Saul, coloca ele como rei, né, no lugar de Saul, que havia sido morto. E Isbosete, a Bíblia não fala nada se ele fez mal ou se ele fez bem, mas o fato é que Deus queria que Davi reinasse, né? Então acontece ali uma conspiração contra Isbosete, Isbosete é morto e depois vem todo o restante de Israel, não somente Judá, e faz com que Davi seja rei sobre todo Israel. Eles chegam para Davi e falam, olha, assim como o Senhor falou, né, que você haveria de reinar, então agora nós viemos aqui para te fazer rei sobre todo Israel, e Deus também falou que é através de você que nós vamos ter vitória contra os filisteus, né, que eram os grandes inimigos deles naquela época. Absalão, né, tentou reinar ali por um período, né, naquela conspiração que ele fez contra Davi, talvez tenha reinado por algumas semanas. Um homem chamado Seba, né, depois que Salomão morre, depois que Israel volta para reentronizar Davi, quando Davi está voltando da guerra contra Absalão, esse homem chamado Seba, ele faz ali uma rebelião contra o rei Davi e, teoricamente, o estrago que ele ia fazer ia ser pior até mesmo do que o que Absalão fez. Aí Davi manda Joabe atrás dele, Joabe acaba indiretamente, né, matando a Seba, né? Não foi exatamente Joabe que matou, mas só para dizer aqui alguns nomes que apareceram assim tentando reinar. E Salomão, quando chegou a vez de Salomão assumir o trono, na verdade Davi não havia ainda morrido. Adonias, né, que nem eu falei ali, o 4º irmão mais velho de Salomão, ele se autoproclama rei, né? As pessoas, na verdade ele meio que convidou algumas pessoas para fazer ali uma festa, como se fosse fazer um churrasco assim, e as pessoas foram na sua inocência. E aí no meio da festa ele começou a fazer ali uma conspiração para que ele fosse proclamado rei e as pessoas o reconhecessem como rei. E nessa a Joabe, que era comandante do exército de Davi, entrou nessa, junto com o sacerdote Abiatar, e que nem eu falei, isso vai custar depois também a vida de Joabe, e também vai custar o cargo de Abiatar. E aí, por causa daquele pecado de Salomão, né, então no final da vida de Salomão, o coração de Salomão se corrompe, né, por causa das suas mulheres estrangeiras. E é interessante, né, que se você olhar lá em Deuteronômio, quando falar a respeito dos direitos do rei e o que o rei não deveria fazer, Salomão praticamente fez tudo o que ele não deveria fazer, né? Deus já sabia que um dia o povo pediria um rei, e Deus já tinha deixado na lei, olha só, como que o rei vai poder agir sobre vocês, quais vão ser os direitos do rei, o que ele tem que fazer. Por exemplo, o rei tinha que ter uma cópia da lei de Moisés ao seu lado, para que ele não se apartasse dos caminhos do Senhor, né? Para que ele não se desviasse, mas para que ele meditasse dia e noite na lei do Senhor. E Davi dá essa recomendação para Davi, né? Davi fala para Salomão, olha, guarda os mandamentos do Senhor, seus estatutos, seus juízos, para que tudo te vá bem, né? Para que Deus te abençoe, para que Deus confirme a palavra que Ele falou a teu respeito.
Mas Salomão, por exemplo, Salomão não deveria juntar para si cavalos, então ele ajunta cavalos. E pior do que isso, né, os cavalos eram importados do Egito, e depois Salomão exportava cavalos para as nações vizinhas. Salomão exportava cavalos e carros de ferro para as nações vizinhas que futuramente viriam a ser inimigos do povo de Israel. Então é como se ele tivesse armado aí os seus inimigos. Não deveria juntar para si muito ouro nem muita prata, né? Ele também até para que o seu coração não se esquecesse do Senhor, mas não foi isso, né, o que aconteceu com Salomão. E um dos principais mandamentos que era para todo o povo, que eles não deveriam se casar com mulheres estrangeiras, né, como eu mostrei para os irmãos lá no livro de Juízes, no livro de Josué, lá também 1º e 2º Samuel. Para quê? Para que o coração deles não se corrompesse, né, para que o coração deles não se desviasse. E foi o que aconteceu com Salomão. E assim, Salomão não correspondeu a todo o bem que o Senhor lhe fez, a todas as bênçãos que Deus lhe fez, a toda a paz que Deus lhe trouxe, né? Deus fez com que nações que Salomão talvez nunca tenha ouvido falar na vida, nações se submetessem a ele, trouxessem presentes a ele. Davi também, né? Deus submeteu muitas nações a ele, e por causa desse pecado, Deus falou assim: eu vou tirar o reino de você e vou dar para o teu servo, que é melhor do que você. E ele está falando de Jeroboão, né? Jeroboão acabou sendo chamado depois de Jeroboão I, porque alguém, né, da descendência de Jeú, mais para frente, teve a infeliz ideia de colocar no filho o nome de Jeroboão II. Né? Geralmente você coloca no nome do filho um nome que você acha bonito, ou o nome de alguém que você queira homenagear. Né? Eu sei que tem muita gente aí, depois da década de 70, que nasceu e se chama, sei lá, nome de jogador de futebol, porque ganhou a Copa do Mundo. Então, assim, mas alguém colocar o nome no filho de Jeroboão, sendo que Deus amaldiçoou Jeroboão, Deus iria exterminar a descendência de Jeroboão, então não me parece ser um nome muito bom para se colocar num filho, mas tudo bem. Então, mais para frente nós vamos ver Jeroboão II ali da descendência de Jeú. Então, só para mostrar então que o reino foi dividido entre Israel, que ficou sendo 10 tribos, excluindo, né, Judá e Benjamim, e o reino de Judá, né, que englobou então a tribo de Judá junto com a tribo de Benjamim. Então é interessante, né, por exemplo, que o apóstolo Paulo, ele é benjamita. Se você pegar Mordecai e Esther, eles eram benjamitas, né? Mas lá no livro de Esther vai falar que Mordecai era um judeu benjamita, isso é, ele era judeu no sentido que ele pertenceu ao reino do sul, mas ele era benjamita com relação à tribo. E quando houve essa separação, né, de reino do norte, reino do sul, reino de Israel e reino de Judá, muitas das pessoas que temiam a Deus, né, sabendo que o templo do Senhor havia ficado ali em Jerusalém, que ficou fazendo parte ali, né, do reino de Judá, muitas pessoas de muitas tribos migraram para a tribo do sul. Falaram assim: já que o templo está lá, eu vou para lá, mesmo eu sendo, por exemplo, de Manassés, mesmo eu sendo da tribo de Efraim, mesmo eu sendo da tribo de Dan, mesmo eu sendo da tribo de Ruben, da tribo de Gade, eu quero ficar ali onde o templo do Senhor está. E é justamente essa a causa também do pecado de Jeroboão que nós vamos ver, né, os 2 bezerros de ouro. Então, só para dizer aqui também uma coisa muito importante, né, que assim, no reino do sul reinou a descendência de Davi, até que Jerusalém fosse destruída no ano de 587 pelos babilônios. Enquanto que no reino do norte foram várias dinastias ou várias famílias, né? E geralmente havia uma mudança de dinastia porque uma pessoa matava a outra e tomava e assumia o trono, tá bom? Não é muito bonito assim o que eles fizeram ali uns com os outros, mas isso tudo é fruto do pecado deles. Então é como se Deus houvesse reprovado, por exemplo, um determinado rei, e Deus permitiu que conspirassem contra ele e matassem aquele rei da tribo do norte. Da tribo do sul foram poucos os que foram mortos, né, por conspiração. Mas só para dizer então que o reino do norte acabou em 722 anos antes de Cristo, pela conquista de Samaria, pela destruição de Samaria, na verdade, pela Assíria. E aqui eu coloquei um detalhe, assim, o fato histórico, né? O fato histórico, Samaria foi destruída e foi conquistada pela Síria. Fato histórico, Jerusalém foi destruída pela Babilônia. Mas o porquê que isso aconteceu é o mais importante para nós. Né? Os historiadores vão simplesmente falar: um dia os assírios resolveram conquistar o máximo de território possível, né? Que nem mostrou ontem o pastor João na aula de geografia bíblica, e resolveram dar contra Israel e foram lá e capturaram a capital de Israel, que era Samaria, e pronto. Não, mas você tem que saber qual é o motivo bíblico, o que está por trás disso. O reino de Israel caiu no pecado de idolatria, Deus enviou seus profetas para que eles se arrependessem dos seus pecados, eles se recusaram a se arrepender dos seus pecados, mataram alguns dos profetas e Deus trouxe a destruição.
E Judá foi pior ainda, porque Judá viu tudo o que aconteceu com Israel por causa da idolatria, e isso nós vamos ver lá no livro de Oséias, nós vamos ver também no livro de Ezequiel, Deus falando, olha, a pérfida Judá, a falsa Judá, viu tudo que eu fiz com a sua irmã mais velha Israel, e ao invés de se arrepender de coração, se arrependeu fingidamente para comigo, né? E ela também caiu na idolatria, ela também caiu na prostituição, tá bom? Então, tanto o reino do norte quanto o reino do sul foram destruídos por causa do pecado da idolatria, infelizmente. E aqui começa então, eu fiz algumas tabelinhas, né, falando assim, se o rei foi bom, se o rei foi ruim, né? Então aqui eu coloquei uma legenda, né? Então o verde, fundo verde, significa que o rei foi bom aos olhos do Senhor, não quer dizer que ele acertou em todo o tempo, tá bom? Por exemplo, Davi, né, eu coloquei ali também umas carinhas de feliz, uma carinha neutra e uma carinha triste, né? Então, carinha feliz quando o rei estava andando nos caminhos do Senhor. Carinha neutra quando a Bíblia não fala nem bem nem mal a respeito dele. E carinha triste quando ele caiu no pecado, né? Então, por exemplo, Davi, por mais que ele tenha sido um rei sensacional, né, um rei que é lembrado como um modelo, né, que nem eu coloquei na aula passada, Davi vai ser a régua com que Deus vai medir os demais reis daí por diante. Fala assim, olha, ele andou nos caminhos de Davi, ou não andou nos caminhos de Davi, fez o que era reto como Davi, ou não fez aquilo que era reto como Davi. Então, por exemplo, o próprio Davi, né, ele pecou com relação a Urias, com relação a Batseba, depois com relação ao censo de Israel. Então, Davi não foi perfeito, assim como nós não somos perfeitos, mas não é o fato de nós não sermos perfeitos que Deus não pode escrever coisas boas a nosso respeito, né? Então, o testemunho que Deus dá a respeito de Davi, por exemplo, 2 Crônicas, não aparecem os pecados dele, né? Então, Saul foi um rei péssimo, ele começou muito bem, né? Eu coloquei uma carinha feliz para ele, né? Que ele começou muito bem, só que esse muito bem foi só um ano, e reinou 39 anos reprovado por Deus, né? Quando Davi nasceu, depois que Davi foi ungido rei, Deus tirou o Espírito Santo que estava sobre Saul e colocou sobre Davi, né? E, por exemplo, olha como está escrito lá em 1 Crônicas 10, 13, 14, que eu citei na aula de 1 Samuel. Assim morreu Saul, por causa da sua transgressão cometida contra o Senhor, os dois pecados de Saul, né, de desobediência, né, um quando ele não matou a Agag, né, rei dos amalequitas, e antes disso quando ele não esperou Samuel para fazer o sacrifício, e o terceiro pecado foi quando ele foi consultar a necromante, porque Deus não lhe respondia mais. Então, que ele não guardara, e também porque interrogara e consultara uma necromante e não ao Senhor, que por isso matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. De Isbosete não fala muita coisa, só fala que ele reinou 2 anos, em paralelo com Davi, era obrigação dele, né, como descendente de Saul. Davi reinou por 7 anos, né, somente sobre Judá. Então, a Bíblia fala assim que Isbosete reinou 2 anos, mas não fica muito claro se ele reinou 2 anos até aquele momento em que Abner resolve passar o reino para Davi, e depois como se tivesse reinado mais algum tempo, até aquela conspiração em que o matou, mas a informação que se tem ali é 2 anos, mas pode ter reinado talvez 7 anos ainda em paralelo com Davi. Davi reinou por 40 anos, né, já comentei. Então, olha só, a 1 Crônicas 29, 26, 28. Antes disso, 1 Reis 15, 5. Porquanto Davi fez o que era reto perante o Senhor, e não se desviou de tudo quanto o Senhor lhe ordenara em todos os dias da sua vida, senão no caso de Urias, o Eteu. Ora, Davi, filho de Jessé, reinou sobre todo Israel, e o tempo que reinou sobre Israel foi de 40 anos. Em Hebrom 7, e em Jerusalém 33. Morreu em ditosa velhice, cheio de dias, riquezas e glória, e Salomão, seu filho, reinou em seu lugar. Então, nós temos que entender, olha, qual é o testemunho que Deus dá a respeito daquele rei, seja através de um profeta que foi enviado para falar, olha, Deus vai te abençoar, ou Deus vai trazer juízo sobre a tua casa. Qual é o testemunho que a Bíblia deixa registrado? Então, esse é o testemunho que a Bíblia deixa registrado com relação a Davi. Foi um rei reto aos olhos do Senhor, andou segundo o coração de Deus, fez aquilo que agradava a Deus, somente errou ali com relação a Urias e mais para frente com relação ao censo, né? Mas ali talvez Deus permitiu para que trouxesse também juízo sobre Israel, tá bom? Então Adonias, né, tentou usurpar o trono, reinou por alguns dias só talvez. Então Adonias, filho de Agite, se exaltou e disse, eu reinarei, providenciou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem adiante dele. Aí quando Adonias se autoproclama rei, o profeta Natã vai lá para Batseba, mãe de Salomão, e fala assim, olha, o rei não tinha prometido para você que Salomão, teu filho, reinaria? Por que, pois, Adonias está se proclamando como rei? Aí ele dá um conselho para Batseba, olha, se você quer viver, você e teu filho, vai lá no rei Davi e lembra ele, por favor, do que ele tinha prometido. E depois o próprio Natã vai lá e pergunta, né? E, então ele
Natã fala para Batseba, vai, apresenta-te ao rei Davi, diz, não juraste ao rei, senhor meu, a tua serva, dizendo, teu filho Salomão reinará depois de mim e se assentará no meu trono? Por que, pois, reina Adonias? Então Davi não estava nem sabendo do que estava acontecendo ainda. E aí Davi também não tinha oficialmente entronizado a seu filho Salomão. E eu vejo aqui uma coisa muito importante, né? Que, assim, por que Adonias não pode reinar? Porque quem tem que entronizá-lo não é ele mesmo. Quem tem que entronizá-lo é seu pai. Quem tem que entronizar Adonias não são os homens. Quem tem que entronizar Adonias deveria ser o rei Davi. E eu vejo isso com relação a Jesus, né? Várias vezes a multidão veio para fazer Jesus rei, por exemplo, depois da multiplicação dos pães e dos peixes, ou quando Jesus entrou montado num jumentinho em Jerusalém, o povo veio para torná-lo rei, principalmente ali depois da multiplicação dos pães e dos peixes. Olha, esse é o rei que nós queremos, né? Um rei que cura os enfermos, que expulsa os demônios, que nos dá pão e peixe de graça e que vai nos livrar dos romanos. Esse é o rei que nós queremos. Jesus se oculta, primeiro porque não era chegada a sua hora, e segundo porque quem tem que entronizar a Jesus Cristo é o Pai. Salmo 110, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, no meu trono, até que os teus inimigos sejam colocados por estrado dos teus pés. Então quem tinha que entronizar Jesus era Deus Pai, não os homens aqui na terra, mas Deus Pai entronizando Jesus Cristo, quando Jesus Cristo subiu e se assentou à sua direita no seu trono. Então não tinha, Adonias estava realmente usurpando. Quem tem que dizer quem é o rei Davi, e o rei Davi falou e depois colocou a Salomão. Salomão começou muito bem, mas eu coloquei aqui cartão vermelho para ele, porque realmente ele foi a causa da ruína de Israel. Ele é a causa de Israel ter se separado, né, em dois, de Israel e Judá, e ele é também a causa, digamos assim, indireta do pecado de Jeroboão, que ajudou a afundar Israel na idolatria. Mas depois, mais para frente, eu coloco uma observação: a idolatria não começou aqui, né? A idolatria do povo de Deus, do povo de Israel, veio desde que Deus o tirou do Egito, né? Porque quando Moisés leva o povo até o Monte Horebe, Moisés sobe e fica ali 40 dias e 40 noites com Deus, o povo chega para Arão e fala assim: olha, quanto a esse Moisés que nos tirou do Egito, nós não sabemos o que aconteceu com ele. Faze-nos deuses que vão adiante de nós e conquistem, né, a terra para nós e nos dê a terra prometida. E Arão fala assim: tá bom, me dá aí as suas argolas de ouro. Aí Arão pega aquelas argolas de ouro e outros objetos de ouro e faz aquele bezerro de ouro. E aí Deus fala para Moisés: ó, desce depressa, porque o teu povo rapidamente já se corrompeu. Aí Moisés desce e fala assim: Arão, o que você fez? Né? Por que você entregou o povo à vergonha? Né? Porque eles estão aí desenfreados. Aí Arão falou assim: eles só me deram ouro, eu joguei no fogo e saiu esse bezerro. Né? Com todo respeito a Arão, na maior cara de pau. Arão, um homem santo, mas aqui a desculpa esfarrapada que ele deu não cola e realmente é horrível. Mas só para dizer que o bezerro de ouro estava no coração deles, né? Nunca saiu do coração deles o bezerro de ouro. Então Moisés manda matar os idólatras, e depois, mais para frente, no livro de Números, né, quase no final ali do período de deserto, nós vemos, né, o povo caindo na prostituição e sacrificando aos deuses das mulheres moabitas, né, ali já entra uma adoração a Baal. E depois no livro de Juízes nós vemos que rapidamente o povo também se corrompe e cai na idolatria das nações ao seu redor, porque não destruiu elas por completo, porque transgrediu o mandamento do Senhor. Então Salomão, né, ele cai na idolatria e adora os deuses dos povos ao redor, das mulheres estrangeiras com que ele casou. Né? Deus nunca repreendeu a Salomão pelo fato dele ter tido 700 esposas, 300 concubinas, né, ou vice-versa, mas Deus repreende a Salomão pelo fato dele ter se casado com mulheres estrangeiras e ter deixado o seu coração se corromper. E ele começa mal. A primeira mulher com quem ele casa é a filha do faraó, sendo que Deus havia proibido. Deus tinha falado: vocês nunca mais vão ver esses egípcios, né? Fica longe desses egípcios e eles de vocês. Mas Salomão, a primeira mulher que ele casa, é justamente a filha do faraó. Então Salomão começou bem, né? Então Salomão amava o Senhor, andando no estatuto de Davi seu pai, somente que nos altos sacrificava e queimava incenso, né? Já era uma transgressão, mas como se Deus tivesse deixado passar. Mas ali em 1 Reis 11:6, assim fez Salomão, que era mau perante o Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi seu pai. Né? Que nem nós já ouvimos tantas vezes, não importa como o seu ministério começa, o que importa é como ele vai terminar. O que importa é se o seu ministério vai terminar com Deus te louvando, falando: ó, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Ou foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Ou se termina falando assim: aparta-te de mim, apartai-vos vós todos que praticais a iniquidade. Né? Então, nosso ministério
ele tem que durar, naquele o pastor Chore fala, tem que durar por toda a eternidade. Nosso ministério não é só para durar aqui na terra, muito menos para durar alguns poucos anos. Nosso ministério é para durar toda a nossa vida aqui na terra e depois por toda a eternidade nós servindo ao nosso Deus lá no céu. Então, o final da vida do rei Davi, né, Davi nomeou finalmente Salomão como legítimo herdeiro do trono, né, isso pegou muito mal para Adonias, pegou muito mal para o sacerdote Abiatar, pegou muito mal para Joabe, né, que tinham seguido Adonias, deu instruções a Salomão sobre o que ele devia fazer a respeito de algumas pessoas como Joabe, né, olha, ele falou assim, falou para Salomão, Salomão, você sabe que Joabe matou a traição a Abner, vingando em tempos de paz o sangue do irmão dele que foi derramado em tempos de guerra, e você sabe também o que ele fez a Amasa, quando eu havia constituído a Amasa, né, como comandante do exército, como ele matou 2 homens mais justos do que ele, não permita, né, que ele desça a sepultura em paz, né, que faz cair sobre ele o sangue desses homens, e assim você vai tirar, né, esse peso da minha descendência. E aí a desculpa oficial para Salomão matar Joabe é justamente o fato de Joabe ter seguido a Adonias. E Davi também dá ordens com relação a Simei, né, Simei era um benjamita que quando Davi estava fugindo de Absalão, Simei amaldiçoou duramente a Davi. Aí um dos irmãos Joabe, acho que é Abisai, se não me engano, ele pergunta assim para o rei, você quer que eu vá lá matar ele, arrancar a cabeça dele? Quem ele pensa que é para amaldiçoar o ungido do Senhor? Aí Davi fala assim, que tenho eu contigo, filho de Zeruia, né? Zeruia era irmã de Davi, né? Esses comandantes eram sobrinhos de Davi, né? Se Deus mandou ele amaldiçoar, quem sou eu? Meu próprio filho quer me matar, deixa ele me amaldiçoar. Quem sabe Deus não usará comigo de misericórdia. E aí quando Davi volta, né, então Simei estava amaldiçoando duramente a Davi, falando, seu homicida, agora Deus está te retribuindo aquilo que você fez contra a casa de Saul, né, agora Deus vai restituir a descendência de Saul, o trono. E aí ele joga pedras, né, atira terra também na direção de Davi, e esse homem é louco, né, porque Davi está com seus valentes, com seu exército de valentes, então ele realmente não temeu, ele agiu completamente refletidamente. E quando Davi volta da guerra contra Absalão, que Davi foi vitorioso, Simei vem no Rio Jordão se encontrar com Davi para implorar perdão e misericórdia. E aí de novo os filhos de Zeruia falam assim, o senhor quer que a gente mate ele? Daí Davi fala assim, hoje ninguém vai morrer, por acaso não sei que eu sou rei novamente sobre Israel? E aí Davi coloca assim uma condição para Simei viver. E aí depois que quando Davi está para morrer, ele fala para Salomão, olha, você sabe como Simei me amaldiçoou duramente. Não permita também que ele morra em paz, né? Mas faz com que ele cause a sua própria morte, né? Salomão chamou, falou assim, olha, você está proibido de deixar Jerusalém, né? Então Salomão ele coloca ali como se fosse uma armadilha para ele, ó, se você sair de Jerusalém você vai ser morto. E num determinado momento uns escravos de Simei fogem e Simei vai atrás deles. E aí quando Simei volta ali com os escravos, Salomão chama ele e fala assim, eu não te falei que se você sair você seria morto, então agora você vai ser morto, e você sabe como você amaldiçoou meu pai. Então, né, Salomão, na sabedoria que Deus lhe deu, fez com que tanto Joabe quanto Simei fossem culpados de suas próprias mortes. Uma coisa muito interessante que eu vou mostrar daqui a pouco, né, que Davi entregou a planta do templo para Salomão. Então Deus não permitiu que Davi construísse o templo, mas Deus entregou o templo para Davi, a planta do templo para Davi, e Davi entregou essa planta do templo para Salomão. Nós vamos ver o versículo que mostra isso. E Davi ajuntou muitas ofertas para a construção do templo. E também Davi falou, olha, trata bem Barzilai e sua descendência, né, porque eles vieram ao meu socorro quando eu fugi de teu irmão Absalão. Então Davi deu várias instruções para seu filho Salomão. Então aqui eu queria explicar para os irmãos como que vocês têm que ler 1 e 2 Reis para que você não se perca, né, porque é muito fácil as pessoas se perderem quando estão lendo 1 e 2 Reis. Qual que é a dinâmica, né? Como que o escriba ali que deixou registrado a história de 1 e 2 Reis, como que ele registrou? Eu vou explicar para vocês. Então, por exemplo, né, se nós pegarmos o primeiro rei, né, que é citado ali após a divisão, é Jeroboão, né, que ficou ali no Reino do Norte. Então, o autor, né, o escriba ali que registrou, o cronista que registrou 1 Reis, ou uma parte também de 2 Reis, o que ele fez? Ele registrou sobre Jeroboão. Aí Jeroboão morreu. Ele começa a falar de Roboão, filho de Salomão. Aí Roboão morreu. Aí tem um algoritmo que eu coloquei ali. Quando o rei morre, houve mudança de rei no outro reino? Não. Então continua falando desse rei. Então, por exemplo, quando Roboão morre,
né, como não houve mudança, né, quem estava reinando era Nadab, né? Então, quando Jeroboão morreu no reino do norte, Nadab e seu filho passou a reinar. Então, Nadab, do jeito que está, talvez pareça que Nadab começa a reinar só ali. Não, Nadab começou a reinar quando Jeroboão morreu, e Nadab está ali reinando durante os dias de Roboão, durante os dias de Abisa, durante os dias de Asa. Aí, quando Asa morre, aí o autor de 1 Reis vai falar agora, então, sobre Nadab. Então, assim, começa a contar a história de um determinado rei, por exemplo, Roboão, rei de Judá. Quando o rei em questão morre, verifica se houve mudança de rei no outro reino. Exemplo, quando Roboão morreu, o rei em Israel ainda era... Desculpa, eu errei. Ali está errado, tá bom? Jeroboão primeiro não, é Nadab. E até lembrei agora, me perdoem, aula passada no material tem um erro, eu coloquei Salmo 2 como se fosse de autoria de Davi, tá bom? O material aqui, ele está em formação, tá? Então, acho que com o passar do tempo eu vou fazendo umas revisões e vou atualizando para os irmãos, tá bom? Então, desculpa, ali está errado, não é Jeroboão. Quem estava reinando ali era Nadab já. Então, se não houve, né, mudança no outro reino, conta a história do próximo rei do mesmo reino. Então, conta a história de Abias, sucessor de Roboão, e depois de Asa, sucessor de Abias. Caso contrário, conta a história do sucessor do rei de onde tinha parado. Então, depois da morte de Asa, passa a contar a história de Nadab, que foi sucessor de Jeroboão. Então, se você entender essa dinâmica, olha, ele está contando o reino de Israel. Enquanto não houver uma mudança no reino do sul, ele vai continuar falando do reino do norte. Então, se você entender que ele está no reino do norte, depois ele vai pular para o reino do sul, vai falar um pouco do reino do sul, vai voltar para o reino do norte, você vai começar a se situar. E, obviamente, que também ajuda se você tiver, né, uma linha do tempo, assim, talvez impressa, ou na parte de trás da sua Bíblia, provavelmente tem uma linha do tempo mostrando ali os reis do norte e os reis do sul, tá bom? Então, o que é importante saber sobre 1ª e 2ª Reis, né? Algo que eu já fiz uma introdução sobre isso. O que Deus pensa sobre cada pessoa e os porquês. Né? Por que Deus pensa que foi um bom rei? Por que Deus pensa que foi um rei mau? Por que Deus pensa que foi um bom sumo sacerdote? Por que Deus pensa que foi um mau sumo sacerdote? Por que Deus pensa que Joabe foi um bom comandante do exército ou um mau comandante do exército? Né? Se ele foi fiel, se não foi fiel, se ele era traiçoeiro, se não era traiçoeiro. Então, o porquê nós vamos ver muitas vezes através da boca dos profetas. Ou nós vamos ver através daquilo que o cronista deixou registrado, né? Que nem eu falei, olha, andou nos caminhos de Davi, significa que foi um bom rei. Não andou nos caminhos de Davi, não foi um bom rei. Andou nos pecados de Jeroboão I, péssimo rei. Fez o que era mal aos olhos do Senhor. Então, nós vemos esse tipo de testemunho dado. E também nós vemos as consequências das ações, né? Dos seus pecados. Seja ela bênção ou seja ela maldição, né? Nós vemos os frutos. E uma observação muito importante, né? Até para os irmãos entenderem, não necessariamente reis bons viveram muitos anos, e não necessariamente reis bons geraram filhos bons. E não necessariamente, né, complementando, não necessariamente reis maus viveram poucos anos, como se fosse, você é muito mau, vou te matar. Alguns realmente foram e Deus realmente matou, tá bom? Mas não era uma regra, né? Então o rei era muito mau e viveu pouco. Por exemplo, o rei Manassés de Judá foi o pior rei de Judá e viveu muitos anos. Tá? Então, não necessariamente também um rei mau tinha um filho mau. Né? Nós, trazendo para os nossos dias, a salvação é individual. Os pais não levarão a responsabilidade pelo pecado dos filhos, nem os filhos por causa dos pecados dos pais. Né? Isso já vem lá desde Moisés. Que mais? Não é porque, por exemplo, eu sou pastor, que necessariamente meus filhos também serão pastores. Né? Eles têm lá o chamado deles, seja lá qual for. Né? Eu, como pai, vou ajudar meus filhos a descobrir qual é o chamado deles, se vai ser pastor, se vai ser para servir na porta da igreja, se vai ser para ficar na mesa de som, se vai ser para limpar o banheiro, né? O pastor Schor conta que teve uma época que ele mesmo, né, limpou o banheiro da igreja, então não importa, né? Não é porque eu sou pastor que meu filho vai ser pastor, mas aqui, né, não é porque o rei era bom que o seu filho necessariamente seria bom. E na verdade tem umas coisas assim que são quase inexplicáveis, né? Como que de um rei tão bom sai um filho tão ruim? Alguma coisa aconteceu de errado. E a mesma coisa inverso, por exemplo, Josias, né? Como que Josias foi um rei tão bom, dado que o seu pai foi péssimo, seu avô foi terrível, né? Manassés amou Josias, né? Então Manassés, o pior rei de todos os tempos de Judá. Amon, filho de Manassés, terrível também. Como que de um avô péssimo, de um filho péssimo, nasce um neto? Que a Bíblia dá testemunho e fala assim, nunca houve um rei que se convertesse a Deus de todo o seu coração como o rei Josias. Mas e Davi? É que Davi não precisou se converter, né? Porque Davi, ele nasce ali dentro do contexto de Samuel, e Samuel meio que punha as coisas em Israel em ordem. Mas quando Josias nasce, é como se ele nascesse assim num outro país que não serve a Deus.
né, num país que serve aos demônios, que serve às trevas, e ainda assim ele se volta para o Senhor. Então eu gosto muito do rei Josias. O rei Josias está lá em 2 Reis, depois nós vamos comentar sobre ele também, tá bom? Então, quais as consequências das ações do rei, né? Se trouxe bênção, se trouxe maldição. O que nós individualmente, né, podemos entender, podemos aprender com os erros e com os acertos, né, desses homens, que eu falei, de reis, de profeta, de comandante de exército, de servidor do templo, de tesoureiro, ou seja lá o que for. E obviamente coisas relacionadas a Jesus, porque toda a Bíblia, né, muitas pessoas falam que a Bíblia é o manual do fabricante. Ele até é verdade, mas principalmente a Bíblia é a revelação de Deus para os homens através de Jesus Cristo, né? Então essa é a principal questão. Então Jesus está presente na Bíblia toda. Então aqui no livro de Reis, né, nós vemos Jesus presente nas promessas do descendente que reinaria para sempre, para Davi, né, de que o trono de Davi seria estabelecido para sempre. É óbvio, né, que depois ali do exílio, quando Zorobabel volta, né, trazendo 40 e poucas mil pessoas ali de volta para Judá, de volta para Jerusalém, Zorobabel é um governador, ele não é mais Judá não tem mais um rei, né? Judá só volta efetivamente a ter um rei a hora que vem Jesus Cristo. Então Jesus Cristo é o rei eterno da descendência de Davi. Então aqui eu tentei colocar, né, assim, não dá para colocar em escala, né, que nem eu falei, né, no slide de PowerPoint, né, quanto tempo que cada um desses reis governou, quanto tempo que cada um deles viveu, mas eu tentei aqui dar uma agrupada de algum jeito, né? Então, do reino do norte, né, do reino de Israel, não teve, assim, desculpa, me corrigindo, teve um único rei bom, que eu gosto muito, que é Jeú, né? Jeú nós vamos ver lá em 2 Reis. É o único rei que presta do reino do norte, e ele é sensacional, eu gosto muito dele. E então, assim, todos os reis do reino do norte foram ruins, mas dentro desses ruins, tem alguns que realmente se destacam pelo seu pecado, ou porque conseguiram se sobressair, seja porque o seu pecado era péssimo, ou porque o seu pecado influenciou gerações. Então, Jeroboão primeiro é o primeiro péssimo exemplo ali do Reino do Norte, Baasa foi outro péssimo exemplo, e o rei Acabe, talvez o campeão do Reino do Norte, né? Depois eu vou comentar um pouco. E aqui eu coloquei assim, praticamente todos os reis de Israel foram maus, mas alguns conseguiram se destacar para a sua maldade. E não necessariamente os reis foram bons ou maus o tempo todo. Nós vamos ver, por exemplo, né, Manassés, eu deixei ele ali em vermelho, mas lá em 2 Crônicas tem um detalhe que não fala em 2 Reis. Lá em 2 Crônicas fala que Manassés se arrependeu no final da sua vida. Né, Manassés havia sido levado ali para um exílio, né, não o exílio da Babilônia, mas o exílio onde, se não me engano, talvez o cativeiro da Síria, se eu não me engano, ou talvez até da própria Assíria que tenha pego ali ele, não sei, não lembro agora, perdão, mas Manassés se arrependeu no final da sua vida, orou a Deus e Deus o trouxe de volta, mas o estrago já estava feito. Então, do reino do sul, né, Roboão e Abias não foram bons reis, né, assim, mas assim, o que está em amarelo aqui do reino do sul, mais ou menos assim, ficou na média, vai. E Asa foi um rei excelente, apesar de que no final da sua vida também ele confiou nos médicos ao invés de confiar no Senhor. Tem um louvor da Asaf Borba, eu esqueci, eu até ia colocar aqui um slide falando do rei Asa, comentando, né, um louvor do Asaf Borba, que é a frase que o profeta fala para ele, né, fala assim, o profeta fala para Asa, olha Asa, né, Deus te livrou das mãos dos seus inimigos e agora você pegou todo o seu dinheiro pegou e confiou nos médicos ao invés de buscar, né, cura e refúgio no Senhor. E ele fala assim, quanto ao Senhor, né, você procedeu loucamente, mas quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Então Asaf Borba fez um louvor lindo, eu ia colocar até o link aqui do YouTube, esqueci, mas quanto ao Senhor, seus olhos passam sobre toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Então guarda isso, serve para nós hoje também. Josafá foi um rei excelente, mas ele cometeu um erro terrível que quase custou a genealogia de Jesus Cristo, eu vou mostrar para os irmãos, mas no geral ele foi um rei lembrado, né, como um rei bom. Joás foi muito bom, mas ele cometeu também um pecado grave, né, eu vou falar depois do sumo sacerdote Joiada. Joás mandou matar o filho do sumo sacerdote Joiada, se não me engano, Zacarias, não é o profeta Zacarias, né, o sumo sacerdote Joiada foi quem salvou a vida de Joás, e foi dessa forma que Joás retribuiu, né, mandou matar mais para frente, né, depois que Joiada já havia sido morto, mandou matar Zacarias, porque Zacarias confrontou a ele. Amazias foi um rei muito bom, Uzias foi um rei muito bom, antes dele se ensoberbecer, né,
Quando ele se ensoberbeceu, ficou leproso, né? Ele tentou queimar incenso ao Senhor. O sumo sacerdote saiu com mais 70 homens da maior firmeza para falar: olha, não cabe a ti, rei Uzias, né, queimar incenso ao Senhor, mas aos sacerdotes, não será isso honra para a tua memória. E naquele momento Uzias fica leproso, ele morre leproso, e Jotão, seu filho, começa a reinar antes mesmo dele morrer, porque ele se afastou do reinado por causa da sua lepra. Ezequias foi um rei muito bom. Acás foi um rei terrível. Manassés, o pior de todos. Manassés, nós vamos ver em 2 Reis que ele é a gota d'água para Deus resolver destruir Judá. Amon, filho dele, andou nos seus caminhos. Josias, que nem eu falei, foi sensacional, né? Não houve um rei que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração como Josias. Então aqui uma legenda, né? Só para explicar para os irmãos, eu coloquei bastante informação aqui nesse slide, né? Que é uma forma assim que eu queria que os irmãos tentassem guardar assim, visualmente ou pudessem consultar rapidamente. Então, aquilo que está com a borda preta, com a moldura preta, está em 1 Reis. Aquilo que está com a moldura branca está em 2 Reis. E no Reino do Norte, né, eu usei 2 tipos de forma, né, uma com ponta e outra arredondada. Quando tem uma mudança, né, da borda com ponta para a borda arredondada, é uma mudança de dinastia. É como se uma família, como alguém matou o rei anterior e passou a reinar. Por exemplo, Jeroboão foi o primeiro rei do norte, Nadab, seu filho, reinou, e aí vem Baasa e mata Nadab e passa a reinar. Aí Elá, filho de Baasa, passa a reinar, e aí vem Zinri e mata Elá. Aí depois vem Onri e mata Zinri. E aí da descendência de Onri vem Acabe, Acasias, Jorão, e aí vem Jeú, mata a descendência, né, de Acabe, e aí até a 4ª geração, né, como Deus prometeu para Jeú, vai reinar. Então vai ser Jeú, Jeoacás, Jeoás, Jeroboão II, né, aquilo que eu comentei. Jeoás teve a brilhante ideia de colocar no seu filho o nome de Jeroboão. Não faça uma coisa dessa. Não chame sua filha de Jezabel também, por favor. No meu trabalho anterior tinha uma garota que chamava Geisabel, né, então ela ligava, ela era do RH. Às vezes ela precisava ligar para as pessoas. Eu falo, quem está falando é Geisabel. Você não vai repreender em nome de Jesus, entendeu? Mas vocês entenderam, né? Por favor, não façam isso, né? Tenham muito cuidado na escolha do nome dos seus filhos, né? Aqueles que forem ter filhos. E se você já teve um filho e colocou o nome de Jezabel, pede perdão para Deus. Pede perdão para Deus e fala assim: Senhor, né, lá em Apocalipse está escrito que nós vamos receber um novo nome. Então tá bom, glória a Deus, né? Se você não gosta do seu nome aqui na terra, saiba que lá em Apocalipse nós vamos receber um novo nome lá no céu, tá bom? Então, Zacarias é o último da descendência de Jeú que reina. Vem Salum, mata Zacarias, depois Menahem mata Salum, aí o filho de Menahem, Pecaías, reina, depois Peca mata Pecaías, Oséias toma o reino, e Oséias é o último rei do norte. Então, a história do reino do norte não é muito bonita não, tá? Tem muitas conspirações, muitas traições. Do lado do reino do sul, né, tem o filho de Josafá. Cadê Josafá? Está lá em cima, Jeorão. Desculpa, agora não lembro, foi Jeorão, se eu não me engano, ou foi Jeorão ou foi Acasias, mas acho que é Jeorão porque eu coloquei ele ali em vermelho. Está escrito assim, que ele se foi sem deixar saudade. Então, imagina um rei que morre e as pessoas falam assim, ufa, ainda bem que ele morreu. Né? Foi sem deixar saudade, está escrito que o enterraram. Não, desculpa, é mais para frente, acho que um dos últimos 6 fala assim, que o enterraram como se enterra um jumento também, né? Teve um outro ali que foi meio que lançado assim na cova, né? Então imagina, trazendo para nós, né? Imagina que a pessoa está na igreja, está no ministério, está servindo a Deus e começa a causar um monte de problema dentro da igreja, começa a causar contenda entre os irmãos, e um dia essa pessoa resolve sair da igreja. E as pessoas falam assim, ufa, ainda bem que ela saiu da igreja. Isso é terrível uma coisa dessa. Mas trazendo esse paralelo então para nós, então, rei Jeorão, se eu não me engano foi ele, ou Acasias, mas acho que foi Jeorão, ele se foi sem deixar saudade, né? Então, quando você mudar de emprego, quando você falecer, ou quando você for arrebatado, né? Tem gente que talvez seja arrebatado antes mesmo do arrebatamento, Elias e Enoque foram, né? Por que nós não podemos ser antes da volta de Jesus? Ou, se acontecer de você ir morar em outra cidade, vai em outro país, vai mudar de igreja, as pessoas têm que ter saudade de você. Né, no seu emprego, né, muitas vezes as pessoas falam assim para mim, pastor, ora por mim, eu quero mudar de emprego porque eu não estou gostando. Mas em primeiro lugar, você não orou para Deus te dar esse emprego? Sim. Você não deu testemunho que Deus te deu esse emprego? Sim. Então agora persevera. E outra, né, quando você sair do seu emprego, quando Deus permitir você sair do seu emprego, né, porque a vida não é nem mais tua, né, você tem que perguntar para Deus se você pode sair ou não, aí as pessoas têm que falar assim, não, por favor, fica. Já imaginou você sair do seu emprego e as pessoas falam assim, olha, ainda bem que essa pessoa foi embora, então não pode ser assim, tá bom? Quando você for embora, você tem que deixar saudade.
Aqui só para comentar então o grande erro de Josafá, né? Eu coloquei toda essa genealogia dos dois lados para falar da adoração a Baal, mas para falar principalmente do principal erro de Josafá. Então, tudo começa ali com Onri, né, um dos reis de Israel, que tem um filho chamado Acabe, e Acabe casa com uma mulher chamada Jezabel. Jezabel é filha de Etbaal, rei do Sidônio. Então, só pelo nome você já vê que tem Baal ali enfiado no nome do rei. E aí Acabe se casa com Jezabel, né, e depois você vê lá tudo que Jezabel fez, como ela mandou matar os profetas do Senhor que sobraram no Reino do Norte, né, e como como Deus é levantado por Elias para trazer juízo para a casa de Acabe e para Jezabel, como ela matou os profetas, como ela estabeleceu os profetas de Baal no reino de Israel, como que ela estabeleceu os profetas dos postes ídolo. E aí eles tiveram filhos, né? Tiveram Acasias, tiveram Jorão e uma filha chamada Atalia. Então eu falo assim, olha só o que deu do cruzamento da jararaca com o banana, né? Que Acabe não mandava nada, né? Quem mandava ali era Jezabel. E aí do lado de Judá nós tínhamos o rei Josafá, que teve um filho chamado Jeorão, e um dia ele tem a brilhante ideia de dar Jeorão para se casar com Atalia. E eu coloquei essa linha vermelha entre o reino de Judá e o reino de Israel, porque eu creio que Deus não queria exatamente que houvesse guerra entre os dois, embora tenha havido guerra entre muitos reis do norte contra reis do sul, mas certamente Deus não queria que houvesse essa mistura. E no único momento em que houve paz de fato entre o reino do norte e o reino do sul, é nessa aliança que Josafá faz com Acabe. Josafá sai à guerra junto com Acabe, depois ele leva uma bronca do profeta Jeú, né? Eu coloquei lá depois nos comentários sobre ele, mas a hora que ele dá Jeorão para se casar com Atalia, é como se ele estivesse trazendo para ajudar a adoração a Baal, e todos os pecados do reino do norte ele está importando para ajudar. E o que acontece? Eles têm um filho chamado Acasias. Aí Deus levanta Elias, né, para repreender Acabe, para repreender Jezabel, para pronunciar a sentença. Olha, eu vou exterminar da casa de Acabe todo homem do sexo, né, toda pessoa do sexo masculino. Acabe se humilha, Deus fala, olha, tá bom, não vou fazer nos seus dias, vou fazer nos dias dos seus filhos. Deus levanta Eliseu, né, como sucessor de Elias, depois eu comento ali rapidinho sobre Elias, e Deus unge a Jeú como, aí Acabe morre, Jeorão também morre, e Deus levanta Jeú como um novo rei para reinar em Israel e para trazer o juízo que ele tinha profetizado contra Acabe, contra Jezabel, contra a casa deles. Acasias morre, porque ele cai das grades ali do seu palácio, e Elias manda dizer, desculpa, eu não tinha visto o horário, eu vou terminar nesse slide, tá bom? Então Acasias morre porque ele cai da grade ali do seu palácio. Elias manda falar, olha, ele manda para as pessoas consultarem Beelzebub, Baal-Zebub, para saber se ele ia viver ou morrer. Elias intercepta os mensageiros e fala assim, por acaso não existe rei em Israel para você consultar Baal-Zebub, se você vai morrer ou viver, saiba que você vai morrer agora também. Então, mas aí, quando Deus levanta Jeú mata Jorão, mata Acasias, então, quando Acasias morreu no reino do norte, Jorão, seu irmão, passa a reinar porque Acasias não tinha filho. E aí vem Jeú e mata o rei do norte e mata o rei do sul, porque o rei do sul era amiguinho do reino do norte e tinha ido lá ver se Jorão estava bem, porque tinha sido ferido numa guerra. Aí o que aconteceu? Atalia, que era a mãe, né, de Acasias e a esposa de Jorão, ela era rainha-mãe. E era uma velhinha muito simpática, uma vovó muito legal. A hora que ela vê que seu filho foi morto por Jeú, o que ela faz? Resolve matar todos os netos e assumir o trono de Judá. Somente Joás sobrevive, né? Joás tinha 1 ano de idade, né? A tia dele esconde ele, entrega para o sumo sacerdote Joiada, e por 6 anos Joiada mantém ele oculto de Atalia, né? E quando Joás ali está com 7 anos, né, Joiada manda matar Atalia e colocar Joás no trono. Então olha só o que o pecado de Josafá, né, se podemos dizer assim, né, a loucura dele dar o seu filho para casar com Atalia, quase que extermina a linhagem de Davi, que da onde deveria vir Jesus. Mas óbvio que Deus não ia permitir, Deus preservou a Joás. Mas olha só toda a desgraça que trouxe, né, esse casamento. Aí Jeú também mata Jezabel. Na verdade ele não mata, né, ele pede ali, fala para os eunucos, quem é por mim que jogue ela daí de cima, e os eunucos jogaram ela, tá bom? Então eu vou terminar esse slide, a aula que vem eu continuo, tá bom? Com o finalzinho de 1 Reis, essa tabela aqui comparativa, aqui só para mostrar para os irmãos, é só algumas informações por que o rei foi bom, por que o rei foi mal, tá bom? Então eu continuo a partir do slide 20 aqui na aula que vem. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Quem está disposto a ser um vaso novo, erga sua voz, vamos adorar a Ele nesta noite.
te adorarei. Me renderei a ti pra te conhecer e pra te dizer: te amo, Jesus, te adoro,